10 países, né? Quem não se classificar devia ficar fora durante 13. São 6 e um vai para repescagem. É mais fácil do que um brasileiro ir para a Libertadores ou para a Copa Sul-Americana. É duro, mas vamos lá, a gente vai tocar essa bola, a gente vai tocar esse barco das eliminatórias que já foram emocionantes. Como, por exemplo, do Penta há 21 anos, quando o Brasil quase cai fora só na última rodada em São Luís do Maranhão para vencer a Venezuela. O Brasil do Filipão se classificou. Agora já está classificado, independente do treinador. Mas vale o jogo que amanhã a gente vai acompanhar aqui na Rádio Bandeirantes, a estreia do Fernando Diniz para ver um novo Brasil. Até onde se sabe, porque o efetivo é interino ou o interino Diniz é efetivo. Amanhã, 15 para as 10 da noite, Brasil e Bolívia. Ulisses Costa transmite com Alexandre Pretzel, Gustavo Soler. Amanhã o jogo da seleção brasileira, já na Argentina, em Buenos Aires, Argentina e Equador. Mais destaques, muito mais das duas seleções. Temos até as famosas sonoras. Vamos ouvir personagens desse Argentina e Equador. Times acabaram o aquecimento, todo mundo já descendo para o vestiário. Ligaram a irrigação no gramado do Monumental de Núñez. Está mais bonito, mais moderno até. E recebe um grande público. Mais destaques de Argentina e Equador com Pedro Ramiro. Falar um pouco mais dessa seleção argentina comandada pelo Scaloni, que inclusive vai ter Lautaro Martínez como titular na partida de hoje. Ele que fez 2 gols nos últimos jogos da Inter de Milão, inclusive no último jogo da Inter de Milão contra a Fiorentina, revelado pelo Racing. 6 jogos na Copa do Mundo e não acabou não marcando nenhum gol. Mas ele que na temporada passada teve números expressivos, com 57 partidas, 28 gols marcados e 10 assistências. Inclusive vai ter ali como companheiro de meio de campo o McAllister, que jogou 6 das 7 partidas na Copa. A única que ele não atuou e é tido como o grande medalhão, a sorte da seleção argentina, foi justamente contra a Arábia Saudita, quando a equipe companheira, nossos hermanos, acabam sendo derrotados pela seleção da Arábia Saudita. Ele, contratado pelo Liverpool nessa temporada, estava no Brighton da Inglaterra, saiu por cerca de 216 milhões de reais. Mas é claro que os holofotes estão sobre Lionel Messi, o grande astro, 7 vezes eleito jogador melhor do mundo, 175 jogos, 103 gols pela seleção argentina. Será que Lionel Messi vai continuar nessa seleção para a próxima Copa do Mundo em 2026? México, Estados Unidos e Canadá? Responde aí, Lionel Scaloni. Se puso à disposição, treinou como sempre, está bem. Ele treinou como sempre, ele está bem, eu vejo como todo mundo vê, ele está contente e feliz. Ele achou um lugar que é amado e é o que eu sempre digo, se ele está feliz dentro de campo, além do país, a cidade onde ele está, ele precisa jogar futebol e se sentir feliz. E ele parece estar bem, a partir daí a disponibilidade é para ele jogar. E estamos felizes por tê-lo, como sempre digo. Então o Messi vai jogar, se não tiver nada de errado com ele, o Messi vai jogar. Para nós é importante tê-lo em campo. Não sei nem se eu estarei no próximo Mundial. Garanto que não dá para saber. Não chegamos a falar do próximo Mundial. Não dá para falar de algo que vai acontecer. No futebol tudo é mutável. Além disso, e por respeito, não estamos nem classificados para a próxima Copa do Mundo. Todos nós queremos que seja, é óbvio. Mas pensar ou falar sobre isso agora é preciso ser bastante prudente, porque, repito, será difícil. E essa eliminatória será complicada para o bem do futebol. Claro, todos nós queremos que ele seja capaz de jogar. Isso, obviamente, nos deixaria mais felizes. Mas há muitas coisas no meio e não gosto de pensar. Não quero pensar no jogo contra a Bolívia e vou pensar daqui a 3 anos. Partido de Bolívia e mira se vou pensar dentro de 3 anos, quanto falta por aí. Tá aí a palavra do Lionel Scaloni falando sobre o xará dele, Lionel Messi. Aí você pode questionar se a qualidade dentro de campo é a mesma. Mas fato é que a gente fica de olho com relação a isso. E até o detalhe que eu trouxe aqui ao longo da transmissão. Hoje o Lionel Messi, se marcar gol, pode se tornar o maior artilheiro da competição. Inclusive ele que nunca terminou como principal goleador das eliminatórias para a Copa do Mundo. E o último argentino a ser artilheiro nesta competição foi Hernan Crespo. Hernan Crespo, que inclusive treinou o São Paulo, teve a possibilidade de ser campeão com o tricolor paulista. Ele foi artilheiro em 2002
com 10 gols marcados, portanto, o Lionel Scaloni falando sobre isso. Vamos virar um pouco a chave e falar um pouco do Equador, que tem, como o próprio Mauro comentou, Estupinhan, jogador importante, 25 anos, atuando no Brighton e inclusive passagens pelo Villarreal, Osasuna, Mallorca. É um jogador que tem 35 partidas e 4 gols marcados por essa seleção equatoriana. E que tem o Gonzalo Plata, também como companheiro, ex-atleta do Valladolid, que hoje está no Al-Sadd do Catar e inclusive nessa temporada já tem 2 gols marcados. O Alan Franco é uma dessas opções do banco de reservas para o técnico Félix Sanches, que faz sua estreia com a seleção equatoriana. E eu até separei um trechinho do que disse o treinador sobre essa pressão, sobre esse fato de ser o primeiro jogo dele comandando a seleção equatoriana. Vamos ouvir o que disse o técnico Félix Sanches. Partindo de que, como hemos dicho antes, jugamos contra el campeón del mundo. Partindo que vamos jogar contra campeões do mundo, num cenário bastante exigente, acho que todos os jogadores são profissionais e estão ansiosos para vestir a camisa do Equador. Eles sabem como é dividir o dia a dia do clube e da seleção. Eles vêm para cá jogar uma competição distinta, com jogadores distintos. O que eu percebo é que é um bom grupo, muito otimista, alegre, com muita energia. Isso nos dá a visão de que vamos sair bem preparados. Claro que uma partida de futebol tem detalhes que mudam o jogo. É preciso lidar com o ambiente. Mas eles são profissionais. Os jogadores vêm aqui muito preparados para jogar. Tá aí a palavra do Félix Sanches, ele que vai ter esse grande desafio daqui 10 minutinhos, a bola rolando. Importante lembrar que o próximo desafio do próprio treinador é contra o Uruguai e a Argentina também já está de olho na Bolívia, mas claro, passo a passo, jogo a jogo. Agora, daqui a pouco a bola vai rolar, meu caro Canhão. Faltando 9 minutos e meio para o início de Argentina e Equador. Hora dos times. Vamos confirmar na Rádio Bandeirantes as escalações. Começando pelos campeões do mundo. O time de Lionel Scaloni. A Argentina. O time de Lionel Messi na Bandeirantes. Com Pedro Ramiro. Hino que foi composto, escrito por Blas Parreira, aliás, e que inclusive não está mais vivo, mas o fato é que vai acompanhar pelo menos uma Argentina escalada com Martínez no gol, que veste a 23. No setor de defesa, 21 Molina, Romero 13, Otamendi 19, Tagliafico 3. No meio de campo, Depou veste a 7, Enzo Fernandes, a jovem promessa dessa seleção argentina com 22 anos, hoje jogador do Chelsea, tem a camisa 8 e McAllister 20. O ataque de 10, Lionel Messi, 15 Gonzalez e 22 Lautaro Martínez, Canhão. Os reservas da Argentina, Ramiro. Opções para Scaloni com Armani, Benítez, Medina, Montiel e Paredes. Pezela, Julián Álvares, Di Maria, Palácios e Correia, Garnacho e Rodrigues, todos à disposição do técnico Scaloni. Argentina e Equador, a primeira rodada das eliminatórias sul-americanas. Tem bola rolando em 8 minutos na Argentina, em Buenos Aires, Estádio Monumental de Núñez. Agora, o Equador, o time visitante, Pedro Ramiro. Salve, ó Pátria, hino nacional do Equador composto por Juan León Mera em 1886, que foi readaptado ao longo do tempo. Seleção equatoriana escalada com Galíndez no gol, que veste a 1. No setor de defesa, 3 Hurtado, Arboleda tem a 4, Torres 2, Pátio meia dúzia, Estupinhan veste a 7. No meio de campo,
5 Cifuentes, Gruezo veste a 8 e Caicedo 23. O atacante 10, Gonzalo Plata. O time do Equador com Ener Valência também, já escalado para a partida de hoje, Canhão. E na reserva do Equador, Ramiro. Banco de reservas com Preciado, Carabalí, Johan Júlio e Kevin Rodrigues. Chaves, Angel Mena, Paes e Ângelo Preciado. Jordi Alcivar e Julio Ortiz. Também à disposição do técnico Félix Sanches, Canhão. Quem apita? Argentina e Equador em Buenos Aires. Jogo apitado pelo colombiano Vilmar Roldan, que inclusive estava na última partida do Corinthians contra a equipe do Estudiantes. Ele será auxiliado por Alexander Guzmán e Vilmar Navarro, também da Colômbia. E o quarto árbitro, Carlos Ortega, colombiano. O VAR de responsabilidade de John Perdomo. Em instantes, os times vão para o gramado no Monumental de Núñez. Agora o destaque do plantão da Bandeirantes. Nessa noite de primeira rodada de eliminatórias sul-americanas. Boa noite, Gustavo Soler. Boa noite, Canhão. Neste momento, 0 a 0 Paraguai e Peru. Zagueiro e capitão Gustavo Gomes mandou uma bola no travessão de bicicleta, mas continua 0 a 0 no Paraguai. Colômbia e Venezuela também empatam por 0 a 0. Na Série B do Campeonato Brasileiro, a Tombense venceu o ABC por 3 a 0. Na Série D, jogo de ida das semifinais, o Caxias empatou com o Ferroviário por 1 a 1. Eliminatórias da Eurocopa, a equipe da Finlândia fora de casa venceu o Cazaquistão por 1 a 0. A Dinamarca fez 4 a 0 em San Marino. A França venceu a Irlanda por 2 a 0. A Holanda bateu a Grécia por 3 a 0 com 2 gols de Lewandowski. A Polônia venceu por 2 a 0 a Ilhas Faroe e a Sérvia acabou perdendo em casa para a Hungria por 2 a 1. Final do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo venceu o Palmeiras nos pênaltis por 3 a 2 após o empate por 0 a 0 no tempo normal. Na final do Campeonato Brasileiro Feminino, jogo de ida 0 a 0 entre Ferroviária e Corinthians. Amistoso internacional entre Marrocos e Brasil, duas seleções sub-23, vitória marroquina por 1 a 0. Bom, os times já prontos no túnel, já vem pro campo. O nosso time já tá pronto, já tá em campo. Todo o time técnico da Bandeirantes. Mesa de som tem Michel Lopes. Central técnica Beto Rebeck. O som que vem do Monumental de Núñez para você. O clima na Argentina. No suíte de imagens youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial com Alexandre Marques. Vocês vão ver o Mauro Betti. Qual é a camisa de hoje, Mauro? Essa bonita camisa? É uma camisa retrô da equipe do Barcelona. Até homenagem a Lionel Messi, o maior jogador da história do Barcelona, da Argentina e para mim do planeta. Porque Pelé é de ouro. Belíssima camisa do Mauro Betti, que você que está nos vendo no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial vai poder ver nas redes sociais. Beatriz Adelar. Entram em campo as duas seleções. Ouça o Monumental de Núñez. Começando a Copa do Mundo, que será jogada em 3 países: Estados Unidos, Canadá e México. 15 graus a temperatura agora em Buenos Aires. Lado a lado, os times agora já começam a se perfilar. Arbitragem com Vilmar Roldan vestindo negro. Vamos aos hinos.
está o hino do Equador. Temos torcedores também do Equador. Agora delírio das arquibancadas. Hino da Argentina. Hino nacional da Argentina. Abel Pintos, cantado por Abel Pintos. Cantando o estádio, cantando também. Ficou maravilhoso. Aliás, o visual deste novo Monumental de Nunes, hein, Mauro Betti? Ficou muito bonito, hein? Aliás, é um projeto que norteia o provável novo Morumbi, com o anel intermediário do Morumbi avançando para acabar com aquela pista gigantesca, né? Uma pista de maratona, né? Do tamanho do Morumbi, para fazer um estádio ainda maior, melhor e mais bonito e muito parecido com o de Nunes, que tem uma plástica toda muito bacana. É o estádio da Copa do Mundo vencida pela Argentina em 78 na final contra a Holanda. É o estádio que dá para dizer nacional da Argentina. Para esse bom jogo que a gente vai ver já já, muito bom o time do Equador. Esse eu tô animado, talvez um dos melhores jogos da primeira rodada das longas eliminatórias. Bom, os times em campo já tomando as suas posições. Ficou bonito o visual do novo Monumental de Nunes. Não dá para dizer que ficou um alçapão, né, Mauro? Você chegou mais sim. perto, né, mas... Que a ideia do novo Morumbi. Não é Bomboneira. É. E a Bomboneira dificilmente tem como ser Bomboneira. Recebe jogos da seleção argentina, até porque esse estádio para, se não me engano, 83 mil lugares, né, torcedor? 84.567. Se a pessoa tiver magrinha, não pode ser um pouquinho mais, mas enfim, é sempre boa informação. Depende do percentual de gordura, né? Exatamente. Enfim, e para um jogo legal, a Argentina começa a partir da direita, Lautaro Martínez, Nico Gonçalves chegando, McAllister, que é um jogador tático, não sou lá muito fã, Enzo Fernandes, caríssimo, mas muito bom de bola, como De Paul. E a zaga que eu discuto um pouco, Romero e Otamendi, funcionou na Copa, não sei se vai continuar funcionando. Molina bem pela direita, do outro lado o Tagliafico e o Emiliano Martínez, o Dibu Martínez, aquele que se consagrou a partir da Copa América em 21, vencida pela Argentina no Maracanã, e foi, claro, fundamental na Copa, não só pelos pênaltis, mas sobretudo aquela defesa no finalzinho da final fantástica contra a França no Catar. Tudo pronto para o início, é claro, já com atraso, cerca de 4 minutos de atraso, enquanto você ouve o torcedor argentino cantando o tempo inteiro, recebendo de forma oficial a sua seleção
campeã do mundo. Qual é o recorde que o Messi está perseguindo, Ramiro? Se marcar gol hoje, um só, já alcança... O Soares, aliás, Luisito Soares. É que são tantos Lionéis, que eu ia falar Lionel Soares, mas é o Luisito Soares. Inclusive o Messi nesse momento com 28 gols em 60 partidas. O Soares tem 29 gols em 62 jogos. Portanto, se o argentino marcar, ele se torna o maior artilheiro das eliminatórias para a Copa do Mundo. Vai começar o jogo. Vilmar Roldan já recebe o ok do quarto árbitro. Torcedor argentino pulando, cantando o tempo inteiro. É nesse clima. A Bandeirantes mostra para você Argentina e Equador. Começando a eliminatória sul-americana. Com os campeões do mundo em campo. Roldan acerta o seu relógio. Da saída argentina com Lautaro Martínez. Começa em Buenos Aires. Eu e você, ligados pela mesma emoção na Bandeirantes, a maior rede de rádios do Brasil. Começa o jogo, rola a bola, começa as eliminatórias e já o primeiro impedimento do jogo. Equador vai para o ataque, a primeira aproximação pela ponta com o Plata. Ele recebe, ele volta, a defesa faz a linha e ele fica de bobo aí, hein, Ramiro? Já não varia mais nada, ele inclusive reclama bastante com a arbitragem, dizendo, professor, estava tranquilo, estava bem, mas fato é que o impedimento foi marcado. Começando o jogo, Argentina e Equador, a bola aqui na esquerda, sai jogando a seleção da Argentina. O Otamendi domina a bola, sai jogando a entrada da sua grande área. Toca, voltando bola para Martínez. Tem Romero aberto do outro lado. Volta a bola, o goleiro Martínez. Toca a bola para o Otamendi. Vira o passe, lado esquerdo com Tagliafico. Tomou pressão, recua, começa na entrada da grande área. Recebe a bola, volta para o Otamendi. Aberto na ponta, Romero chega com ele. Molina dispara pela meia direita. Messi já fica pelo meio campo aqui. Enzo Fernandes gesticula, quer a bola. Trocam passes, zagueiros da Argentina. No início do jogo, placar de 0-0. 1 minuto em Buenos Aires. Recuada a bola. Otamendi entrega a bola para o goleiro. Bola para Martínez. Vira a jogada para a direita. Passa Romero. Marcado. Vira a jogada com Enzo Fernandes. Toca na ponta. Primeira jogada pelo meio. Falta marcada na sequência. Tomou porrada de pão nessa bola dominada. Chegou em cima dele a marcação feita com o Caicedo, Ramiro. Jogador do Atlético de Madrid. O Depou tentava partir para cima da marcação. Acaba levando uma pancada um pouco mais forte. Setor de defesa, lado direito de campo. Vem a Argentina. 1 minuto e meio com 0-0. Ataca, vai jogar a seleção da Argentina. Bola aberta, ponta esquerda com Tagliafico. Domina, enfia a jogada para a ponta esquerda. Toca à frente a marcação. Bate na bola, tira Gonzalez. Recua a bola pela meia direita. McAllister, belo drible. Rola pela meia direita com Depou. Primeiro toque de Messi. Domina. A galera se levanta. Dá no meio, recebe de volta Messi. Uma, duas fintas. Na esquerda, Tagliafico. Linha de fundo para cruzar para a grande área. Marcado, tenta o drible. Toca de volta a bola. Entrada na grande área. Gira, se aproxima da marcação. Tá aberto o time da Argentina. Puxa a marcação aberta do lado esquerdo. Vem jogada pela ponta esquerda com Nico Gonzalez. Começa aqui atrás ainda. Toca com Rodrigo Depou. Bate Depou. Na direita. Molina. Lançado no fundo para a grande área. Bola primeiro. A marcação. Toca à frente a defesa e manda para fora. Molina põe no meio. A defesa manda para fora. Arremessou na primeira chegada. Com pressa. Molina recua. Dá Depou que volta a bola. Toca mais atrás aqui. Bate atrás a jogada. Vira para Romero. Toca pelo meio campo para o Otamendi. A Argentina começa atacando. Pressiona. Já vira a jogada com Tagliafico pelo meio do campo. Enzo Fernandes domina e volta recuando. Bate a bola pelo meio do campo. Ele volta o passe para Rodrigo Depou. Faz a linha de impedimento. A defesa da seleção equatoriana. Olha o Messi. Linda finta. Sai do Torres pela meia direita, na área, a bola forte demais para Lautaro Martínez, ela vai para fora, arranca aplausos, esse primeiro ataque da Argentina, Ramiro. Depois uma chegada de Lionel Messi tentando escapar para cima da marcação pelo lado direito, ele erra o passe, mas ainda assim, obviamente, é aplaudido. 0-0, 3 minutos iniciais. Mauro Betting, a seleção do Equador começa com um esquema cheio de zagueiros, e esses caras vão ter trabalho, Mauro. Vão ter um 5-3-2, mas parece às vezes um 0-5-3-2, que está dando um espaço aqui, mas muito pela qualidade do Messi, que está on fire. Depou também muito bem, uma enfiada lindíssima na jogada anterior para o Molina. E o jogo começa legal. O Equador, apesar de problemas defensivos por méritos argentinos, não está todo enfiado lá atrás, não. Está tentando sair para o jogo como agora. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. Quase 4, bola bela pela ponta, direto atrás, rebate a marcação com o Pátio, toca para fora. Posse de bola e vai para o Pátio, que bateu de canela, mandando para fora. Lateral para a Argentina, cobrar quase 4. 4 agora, primeiro tempo com 0-0. Para fazer cobrança, Molina.
marcado, entrega a jogada aqui atrás, recomeça com o Depou, que vira forte o passe na esquerda, abre com Tagliafico, Oliveira domina a bola, Jardim Cuba, volta a bola para o Otamendi, que toca na direita, para a jogada, domina, volta para Romero, entrada na grande área, Enzo Fernandes da meia direita ao passe, Messi de primeira para o Enzo, trava a defesa do Equador para ganhar, Cifuentes, toca no meio, volta bem, recupera a jogada, Enzo Fernandes, toma a frente, ganha a bola pelo meio campo, toca a jogada, abrindo forte o passe do lado esquerdo, Tagliafico dispara pela ponta, dá Nico Gonzalez, é marcado, sai do Hurtado, escapa da marcação e volta a bola, toca na entrada na grande área, volta recuando jogada, bola curtinha para o Otamendi, vira a bola para a meia direita, fecha aqui Messi, domina, ele Valência nem vai ficar só de longe, Messi carrega a bola, dá Depou, entrega no meio, Lautaro, calcanhar a Messi, travada no carrinho, sobra a volta pela meia direita, Enzo domina, Enzo Fernandes abre a jogada, Nico, para a grande área, a bola vai desviada na grande área, o zagueiro toca muito, vem Hurtado, rebate, tira, toca a bola pela meia direita, recebe de volta, vira Cifuentes, toca de volta a bola para o Hurtado, levanta no meio do campo, posse de bola, volta a ser da Argentina, 5, primeiro tempo, marcando na central técnica Beto Rebeck, com Michel Lopes na mesa de som, e ataca a Argentina, só da Argentina, Nico Gonzalez, Tagliafico, mais atrás aqui, toca pelo meio campo, volta Otamendi, inverte a jogada, Molina, bem aberto, domina a bola, pela direita, bota no chão, coloca atrás, recua, toca Romero no meio de campo, pede Rodrigo Depou, lançado do Rodrigo Depou, domina, bota de volta a bola para o Otamendi, Otamendi vira a bola, lado esquerdo para Tagliafico, gira a bola Argentina, Nico Gonzalez, volta a bola, toca com o lateral, Tagliafico de volta a bola para Otamendi, em Buenos Aires, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos e meio, primeiro tempo. Primeira rodada eliminatória sul-americanas, Monumental de Núñez, Argentina e Equador, tá 0-0, Gustavo Soler. Rogério, e sai o primeiro gol das eliminatórias sul-americanas, Borré abre o placar para a Colômbia, 1-0 contra a Venezuela, segue 0-0 Paraguai e Peru. Para a ponta, Macalester enfia a jogada no meio, forte demais, essa bola vai para fora direto pela linha de fundo, um passe horrível, Ramiro. Tentativa de chegar pelo lado esquerdo de campo, Macalester fazendo essa infiltração, jogador que inclusive tem 4 partidas nessa temporada, não consegue completar o passe. Arboleda pressionado, enfia o pé, levanta na ponta, a bola vai para fora pela linha lateral, perde a bola, Cifuentes, é lateral para o time da Argentina que já cobra com muita pressa, bola aberta para Tagliafico, toca atrás pelo meio, Enzo Fernandes, volta a bola com o Otamendi, dispara pela meia, perde a bola Depou, já lançado, domina Rodrigo Depou, Almolina chegando, pelo meio, peça, levanta o braço, sai da marcação, toca atrás Depou, recua, dá para o zagueiro, começa com o Romero, ele já passa a metade do campo, devolve a bola pela direita com Rodrigo Depou mais uma vez, dispara, Molina vem por dentro, o passe, gira na marcação, o Lautaro Martínez, protege, gira, escapa da falta, parte lá em cima, ele gira, sai bem da marcação, já recua de primeira, bota essa bola pelo meio, Enzo Fernandes, toca abrindo na ponta esquerda, Tagliafico, fecha aqui, com ele aberto, Nico Gonzalez, ele ameaça, mas não passa a bola pro Nico, recua, dá a bola altamente que volta pro goleiro, para Martínez, que está jogando aqui com o pé goleiro na entrada da grande área. 7 primeiro tempo, placar de 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. 7h30, primeiro tempo, roda o time da Argentina, toca Tagliafico na canhota, esse passe Nico Gonzalez, dá no meio de primeira, bota Lautaro, na esquerda o passe, bola na ponta, forte demais na cabeça, ele vem rasgando a defesa, toca pra fora e manda pra linha lateral, dessa bola aqui atrás, Torres, é lateral, a Argentina cobra do lado esquerdo, com quase 8 primeiro tempo para fazer cobrança com muita pressa, Tagliafico já pega a bola, arremessa, dá Nico, volta pra Tagliafico, entrada na grande área, Macalester, volta a bola com o Nico Gonzalez, recua muito mal, apresentaço, Enel Valência, domina atrás do time do Equador, enfia na direita, o passe é horrível para fora. Bola forte demais, a Plata que não pega, ela volta na marcação com o Otamendi. É para a Argentina jogar na sua defesa. 8 primeiro tempo, 0-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Ataca a Argentina, bola aberta na ponta esquerda, domínio lateral, Tagliafico enfia pela meia direita com Lautaro Martínez, rasga na primeira bola, escapa na marcação dividida com Macalester, Danico, rola pela meia, Enzo Fernandes gira com Depou, a Lionel Messi, limpou pra bater, rolou, Enzo Fernandes ajeita atrás, toca a bola de volta com Lionel Messi, Argentina só ataca, Equador só atrás, se defendendo, Macalester, ponta esquerda, sai da ponta, fecha pela meia, é pressionado, escapa na marcação feita aqui atrás, em cima dele, volta Cifuentes, ele bate a bola
bola para a direita, entregando o Enzo Fernandes, é quem domina. Abre a jogada com o zagueiro Romero. Romero passa para o ataque da Molina. Volta o passe na meia direita para Depou. Fecha McAllister, volta a bola, Depou recua. Toca atrás com os zagueiros. Otamendi também divide a bola. A Enzo Fernandes que volta a bola com o próprio Otamendi. A Argentina já está toda no campo do Equador. Caminha Otamendi, volta a bola, dá para Messi. Travado, sem falta, rasga a parte, espirrou no meio. Falta na sequência. 2 lances parecidos, ele apita uma das faltas, hein, Ramiro? E marca justamente a segunda em cima do Lionel Messi, depois de uma chegada um pouco mais forte do Caicedo. Inclusive 80% de posse de bola para a Argentina nesse momento, contra 20% do Equador. É falta marcada no ataque para a seleção da Argentina. 9 minutos e meio o primeiro tempo. Parece longe para tentar o gol. E está caído o jogador do Equador, que disputa a bola e sente a pancada. A falta era para a Argentina, mas caído um jogador do Equador do campo, Ramiro. E me parece o Caicedo, o nome até parece ironia, né? Caicedo de fato está caído no gramado, jogador de 21 anos, atleta do Chelsea, sentindo bastante, mas já se levanta neste momento. Falta para a Argentina, lado direito, bem próximo à circunferência central do gramado. Sinal marcando, sinal eletrônico Bandeirantes, com Michel Lopes na mesa de som, com Beto Rebeck, com Caiane Martins na central técnica. São 10 minutos primeiro tempo, Caicedo já está de pé. É falta para a Argentina, aqui pela meia direita. Às 9h15 da noite, marcando o 5º sinal Bandeirantes, horário de Brasília. Já de pé o Moisés Caicedo. Ele vai ter que sair, o departamento médico entrou em campo, ele vai ter que sair de campo. Vai voltar daqui a pouquinho, tá mancando ali, sentindo o pé direito. Messi perto da bola, cochicha alguma coisa com o Depou. São 2 jogadores do muro, tá pedindo ali o goleiro Galindes para que eles se aproximem, fiquem próximos um do outro. Não haja um buraco. Galindes posiciona o muro. Messi na cobrança para a grande área. Romero, Otamendi, Lautaro Martínez, McAllister. Demora muito a cobrança, sai andando, agora quer voltar para o campo. O Caicedo. Por isso as vaias merecidas ao camisa 23 da seleção do Equador. Messi na cobrança da falta, autorizado para Otamendi, passou, o Lautaro não pegou, Galindes defendeu. Quase põe o pé, Lautaro se põe o biquinho da chuteria, fazer um gol, Ramiro. E foi um levantamento para quem tem o faro de gol. Lautaro Martínez, jogador que recebe na entrada da grande área e quase faz o seu 6º gol em 4 partidas nessa temporada. Fica com o goleiro no meio do caminho. Em Buenos Aires a bola rola, o relógio não para. 11 minutos e meio é o primeiro tempo. Na Bandeirantes, as eliminatórias para a Copa do Mundo. Argentina, Equador, 0-0, Gustavo Soler. E amanhã o Brasil estreia contra a Bolívia no estádio Mangueirão às 9h45 da noite. Transmissão da Rádio Bandeirantes, narração de Ulisses Costa. Disputa na marcação, Pátio, toca no meio direito, bate a jogada com Crueso, volta a sobra, recupera a jogada Crueso, Crueso vira a bola para Caicedo, abre a bola para a ponta esquerda com Estupinhan, vai para a jogada, gira, é forte, sai do Rodrigo Depou, toca na ponta esquerda, levanta o passe pela beirada do campo, recebe de volta, Ener Valência com Estupinhan ainda, mais atrás e vira a jogada, toca no meio para Crueso, passa pelo meio o Pátio, recebe a jogada, Pátio volta a bola para o Arboleda, domina atrás o zagueiro do São Paulo, toca em direção ao ataque, domina a bola pelo meio do campo, 12 minutos e meio o primeiro tempo. Arboleda com o outro zagueiro, vira a jogada. Vem com Félix Torres que volta a bola para o Arboleda. Vaia do torcedor da Argentina. Arboleda pela meia para o Hurtado. Passa à frente, Félix Torres. Toca na meia direita. Vem Cifuentes com Crueso na beirada do campo. Fecha o Hurtado. Domina o Hurtado, recua. Toca a bola pela meia para Cifuentes. Pressionado, ele vira a jogada pela meia direita na aproximação com o Caicedo. Toca de volta a bola para o lado esquerdo. Tabela pela ponta, vira para Pátio. Pátio abrindo jogada para Estupinhan. Vai tentar, pinta, perdeu a jogada. Gira a marcação, Molina tira, mas a sobra volta a ser do Equador ainda. Toca Ener Valência. Tenta o passe para Caicedo. Trava a defesa, a bola voltou na ponta. Enzo Fernandes na direita. Sai bem da falta, Depou. Escapa, dá Messi, giro curto. Foi travado na sequência da jogada. A bola volta no rebote. Aqui atrás, Arboleda põe no chão e joga com o time do Equador. 13h30 o primeiro tempo. Mauro Betting. De vez em quando sobra um pouquinho de oxigênio para o Equador respirar, né, Mauro? Sim, eu quero ir pelos lados, né? Saindo o Hurtado, sobretudo a esquerda com o Estupinhan, mas a Argentina marca bem pelos lados por enquanto. Com o Molina à direita, Tagliafico à esquerda. É uma equipe que sabe ser reativa, sabe posicionar a equipe mais à frente. O Messi solto, por óbvio, né?
com o Lautaro se movimentando um pouquinho mais, o Nico Gonçalves também, enfim, começa bem a Argentina. Chance legal com quase 14 minutos em Buenos Aires não tivemos, mas é um bom jogo de lado a lado. O Equador até agora me surpreende, Canhão. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/bandeirantes. Bola aqui atrás, Enzo Fernandes bota no peito, quase que perde a bola, rasga Romero, rebate o zagueiro, toca no meio de cabeça, rebate o Arboleda, toca à frente, toca pro alto, essa bola disputa na marcação, vai para a jogada lateral, o Tagliafico, ao rebote para a direita, para a seleção do Equador que ataca, beirada no campo, tentou a pinta na marcação pro meio, tem falta, não tem falta, deixou seguir uma chegada firme do Romero, reclamam os jogadores da seleção equatoriana, bola volta no meio para Depou vira a jogada na esquerda, Tabera entrega a bola com o Nico Gonçalves que recua na entrada da grande área, sozinho aqui atrás da ajeita e vai jogar a seleção da Argentina com Depou, já abre a bola para a direita, o lateral Molina se apresenta, bota no chão, é marcado, pressionado, volta a bola para a grande área, recua com o goleiro, para Martínez jogar com o pé aqui dentro, Grupo Souza Lima e eficiência em segurança e serviços. Com quase 15 primeiro tempo, permanece 0-0 para a Argentina e Equador, abrindo as eliminatórias sul-americanas. Bola aqui atrás, zagueiros argentinos trocam passes, sai jogando o Otamendi, passa para o ataque, aos 15 primeiro tempo, dá na ponta, Nico Gonçalves no meio, Lautaro Martínez, corta nos feitos, bola aberta na esquerda, parte em direção à grande área, McAllister, para trás a bola, chegou o Messi, bateu no canto, fora! De primeira na jogada com o McAllister, ele chega mandando um canhão, ela passa à esquerda do gol, Ramiro. Numa jogada espetacular entre McAllister e Lautaro Martínez, sobra para quem sabe chutar, mas que dessa vez vai errado, bate de perna canhota Messi, para fora, 0-0, tudo igual na Argentina. Monumental de Núñez, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do primeiro tempo. Nas eliminatórias da América do Sul, a primeira rodada. Tem 6 vagas diretas, né? E aquela da repescagem para a Copa, para a próxima Copa. Argentina, Equador, por enquanto tá 0-0, Soler. E por enquanto o único gol nesta primeira rodada é da Colômbia, que está vencendo a Venezuela por 1-0, gol de Borré. Com isso, evidentemente, por enquanto a Colômbia é líder das eliminatórias. A última colocada é exatamente a seleção do Equador, com menos 2 pontos. Messi para trás a bola, rebate Depou, pede um toque de braço, pega a sobra Lautaro Martínez, dá Lionel Messi, tomou uma fungata, sai da marcação para cima dele, Pátio, Messi gira, escapou, agarrado, Pátio, botou o pé mandando para fora pela linha lateral. É bola para a Argentina arremessada aqui na direita no seu ataque, na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolhe quem entende tudo do assunto, para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 16:30 primeiro tempo, bola para fora aqui, lateral, é de graça, a Argentina acaba cedendo arremesso lateral para a equipe do Equador jogar. Mauro Betting comenta na Bandeirantes com 17 em primeiro tempo, só um time ataca, só a Argentina, 0-0, Mauro Betting. Cada vez mais, Rogério, inclusive eu falava 1 minuto e pouco antes que a Argentina não tinha tido um lance e teve, exatamente com a flutuação do Messi a partir da direita por dentro, não pode deixar um jogador extremamente talentoso como o Messi livre. Marca mal o Equador, com seus 5, abre um buraco que não cabeça da área e para ali que a Argentina vai se criando. Caicedo, que sai um pouquinho mais para o jogo, pode e deve participar mais também sem a bola pela equipe equatoriana. Bateram em Messi, ele tocou a bola errado, mas tomou um pontapé por baixo do Caicedo, é falta marcada, perigo contra o gol do Equador, Pedro Ramiro. Aliás, é a segunda vez que o Caicedo acaba chegando um pouco mais forte no craque argentino, falta agora pelo lado direito, 17 minutos jogados, oportunidade para os hermanos. É falta marcada na meia direita, para a grande área vão Otamendi e Romero. Galíndez encostado na trave esquerda, sobe o muro. Messi combina alguma coisa com alguém, faz um gesto ali. Vai colocar na grande área essa bola. Aqui dentro até o baixinho Tagliafico. Romero. Tagliafico na entrada da grande área. Messi levantou direto para fora pela linha lateral. Passe é forte demais, Ramiro. Depois do levantamento na segunda trave. O endereço era o Otamendi e também o Romero que estavam por lá. Mas a bola não chega. Vai para fora, tiro de meta. Venha vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Abraçando você, viajando ligado na Bandeirantes. Uma ótima viagem para você. Rodando, pegou a falta aqui no Lautaro Martínez, não, hein? Disputa de bola com o Torres.
Cai e fica no chão, atacante argentino. A coisa esquentou, Ramiro. E a impressão que eu tive é que, de uma forma ou de outra, a bola vai ser para a equipe da Argentina, porque o último toque, de fato, é do jogador da equipe do Equador. O árbitro não entende assim. Ele não deu a falta e a bola é pro Equador, que já cobrou com muita pressa. Bola aberta no meio campo aos 19, primeiro tempo. Trava na jogada aqui atrás, quase que pega essa bola pelo meio, McAllister. Recuperação, volta na do esquerdo aqui atrás com a seleção do Equador. Partiu, bota à frente. Ener Valencia busca a marcação com ele. Gonçalo Plata vem para buscar a bola. Se não vier buscar, não vai tocar na bola não, meu filho. Tá isoladão lá na frente. 19, primeiro tempo, 0-0. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Arboleda para a esquerda, a bola tocando na ponta para Pátio. Pátio pela meia direita, trabalha com Cifuentes, que toca na entrada da grande área. Vira o Arboleda esse passe, toca para a direita ainda com Félix Torres. Caminho lateral, barra zagueiro, enfia no meio. Ener Valencia sobe, Plata fecha de cabeça, rebate o também de corta aqui atrás. Domina o meio campo a seleção da Argentina. Busca na marcação com McAllister, que vira a bola pela meia direita, passa Enzo Fernandes. Toca a jogada atrás, volta a bola para Rodrigo Depou com liberdade. Olha a frente, passa, dá para Messi. Messi volta a bola com Depou ainda, que entrega para Messi outra vez. Com 19,5, primeiro tempo, 0-0. Já no intervalo vem João Paulo Capelanes. Otamendi pelo meio tentou passe para ninguém. Levanta o braço, Nico Gonzalez agradece, tá tudo certo, é que não entendi a jogada. Ela fica fácil para Galíndez, goleiro do Equador, jogar com o pé dentro da sua grande área. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. Galíndez na grande área, lançado, rebate, ele toca no meio, disputa Enzo Fernandes, vai lá atrás, uma garra incrível, toma a bola, Cifuentes, dá um chapéu, meio sem querer, toca, Tagliafico, tira a marcação de cabeça, rebate na ponta, Torres toca, bola na meia esquerda, bota à frente o passe, disputa a marcação, falta e Estupinha. Agarrado pelo pescoço, tomou um pescoção. É falta, marca do Equador, cobra. Na Argentina, em Buenos Aires, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos e meio, primeiro tempo. Placar das eliminatórias para a Copa do Mundo, Argentina e Equador, 0-0, Soler. Canhão nas eliminatórias para a Eurocopa, a França venceu a Irlanda por 2-0. A Holanda bateu a Grécia por 3-0 e a Polônia, com 2 gols de Lewandowski, venceu a Ilhas Faroe. Pro ataque, Equador vinha, toma a frente a marcação, recuada a jogada com Tagliafico, volta para a grande área, quase ela passa pelo Pedro Martínez, o zagueiro toca mal, toca a defesa, quase Gonçalo Plata pegou, que saída errada na seleção da Argentina, um susto no torcedor que está no Monumental de Núñez, disputa a marcação pela ponta Cifuentes, perde a bola, Messi toma, dá na esquerda, Nico Gonzalez, volta a bola para o Enzo Fernandes que recua, volta o passe atrás, conversa com Otamendi, sozinho do Mini, vai jogar aqui pelo meio campo com o Depou, 21,5, primeiro tempo, 0-0, Tagliafico pro Enzo de volta, toca na caneta, o passe é horrível, quadrado, toma frente, ganha Cifuentes, toca pela beirada do campo, na aproximação, passa à frente o Hurtado, linha de fundo para cruzar, mas não cruza, toca ao lado da bola, tenta Plata, bola aberta para a direita para Cifuentes, que toca para o Hurtado, Ener Valencia pede, é para ele, na grande área, tira que atrás, Romero rebate, a bola sai da grande área, Jonathan Martínez, disputa na marcação para a jogada Crueso, carrinho na bola, depois tira, alivia, rebote e volta pela meia direita, ataque ainda da seleção do Equador, na direita, Hurtado domina, José Hurtado, parte marcado, Tagliafico em cima, toca, ele volta, a bola vira com Plata, Plata gira, tentou ganhar a jogada, bateu para fora de graça, de canela, o próprio jogador, camisa 10 do Equador, em lateral, bola para a Argentina jogar, motorista parceiro, na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Fechamos 22 primeiro tempo, amanhã é dia do Brasil estrear, tem Brasil e Bolívia, 15:10, a bola rolando com Ulisses Costa, Alexandre Pretzel e Gustavo Soler. Pérola aqui atrás da Argentina, cobra na esquerda para fazer cobrança, o Tagliafico procura alguém de azul e branco, está muito marcado aqui, arremessa no meio, tenta Lautaro Martínez, rebate essa bola para o meio, o Torres, a bola vai para fora, linha de fundo, tiro de meta para a seleção da Argentina. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tagliafico domina, marcado, passa a McAllister, perde a bola, ele dá a primeira finta, leva um tranco nas costas, é falta, domina a bola, acabou tomando um tapa na marcação com Cifuentes, o jogo está parado, Mauro Betting comenta na Bandeirantes, 23 primeiro tempo, segue 0-0 com a Argentina tentando Mauro Betting. A Argentina vai com o Messi muito bem, Lautaro se movimenta, mas falta um pouquinho mais do Nicolas Gonzalez, falta um pouquinho mais como agora, o passe um certo, vamos ver esse ataque.
Ener Valencia na esquerda, o passe Estupinhan, linha de fundo, levanta a cabeça, cruza mal demais, a bola sai do outro lado pela linha lateral. Nico Gonzalez vai na jogada, bola para fora pela linha lateral, no ataque desperdiçado pela seleção do Equador, que vai bem de vez em quando e desperdiça, Mauro Betti. Pois é, errou o passe, era isso que eu comentado do Argentina, o meio campo da Argentina, com jogadores de qualidade, experiência, embora jovens, como o Enzo Fernandes, o próprio Depou, deu aquela belíssima enfiada, mas pouco até agora, e mais um balão agora dado para frente. A gente erra um pouquinho o passe, um pouco de nervosismo, até porque aquela coisa natural de estreia, mesmo para uma equipe campeã, e desde 2002 as campeãs do mundo jogam eliminatórias, sente um pouquinho esse nervosismo e toda essa festa no estádio de Núñez. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Porque é Nakata, é tudo azul pela frente. 24 do primeiro tempo, 0-0, Argentina vira a jogada pelo meio campo, toca Romero, passa a Brina, volta depois, bate, a bola bate no Plata, Ener Valencia na esquerda, lançado lá do esquerdo do ataque, marcado pelo Romero, domina, bate a bola de Zé Romero, vai para a grande área, tenta o passe no meio, tenta Caicedo, a defesa ganha, toma Romero, dá para Otamendi, levanta a bola com calma, toca na ponta, a bola mandou de fora para fora, essa bola Molina de graça. A Argentina de vez em quando se enrosca na saída, hein, Ramiro? O que mostra uma preocupação que o próprio Scaloni já havia pontuado. Essa saída de bola da equipe da Argentina, que mais uma vez perde e dá de graça a bola pelo lado esquerdo de campo para o Equador. 24,5 o primeiro tempo, sem pressa para fazer a cobrança de arremesso lateral aqui na esquerda. Estupingan, dá uma olhadinha para a grande área. Ener Valencia lá dentro com Plata também pedindo. Estupinhan, demora um pouco mais, já arremessa, bota pela ponta Ener Valencia, tropeça na bola, tira pra chave, escanteio, não acha, recua, Estupinhan na grande área, Ener Valencia, bateu direto no chão pra pegar Martínez, ela vai em cima do goleiro, Pedro Ramiro. Jogador que vive boa fase, inclusive no próprio Internacional, na batida do Ener Valencia, o maior artilheiro do Equador, bate de perna direita, mas aparece Martínez no meio do caminho. Monumental de Núñez em Buenos Aires, às 9h30 da noite, em ponto eu confirmo, a bola rola, o relógio não para. São 25 minutos e meio, é o primeiro tempo. Messi na direita, Argentina pro meio, a jogada com Depou, dispara Molina, lançado nas costas da marcação, Lautaro pede na grande área, tenta a finta, Molina perde pra bola, toma a frente, ganha Cifuentes, toca Estupinhan, levanta no ataque essa bola, de primeira bota no meio, Grueso, recuperação, volta com a seleção da Argentina pra Messi, pra trás o Lautaro, pra Messi, por dentro, McAllister, Lautaro Martínez vai fazer, Hurtado primeiro, o zagueiro manda ele bico pra fora, ela volta no meio campo, no pé de ferro, Romero divide, dá no carreio, Plata ganha, Ener Valencia bate, ela bate no pé do Depou, Equador na sobrancelha, no meio para ninguém. Fica fácil atrás da volta para o goleiro Martínez pegar da entrada da grande área. 26, primeiro tempo na Argentina. Argentina e Equador permanece 0-0, Soler. Rogério, termina a primeira partida das eliminatórias para a Copa do Mundo. Paraguai e Peru ficaram no 0-0. Amanhã, 8 horas da noite, tem Uruguai e Chile, 9h45, Brasil e Bolívia. Messi domina a bola, Argentina pela meia direita, vai para a finta, domina, gira, escapa da primeira marcação, toca ao lado, vira a jogada para McAllister, na esquerda passa Tagliafico, pede Nico Gonzalez, vem Tagliafico, toca a bola para Nico, mais atrás essa bola, McAllister de primeira, belo passe por dentro, Enzo Fernandes, ajeitou do lado para Depou, para a direita, para Molina, para cruzar, bater no meio, tenta lateral, Martínez, toca à frente, bate a marcação, tira a defesa, bola bateu desviada, toca Estupinhan, ela bate, Molina vai para fora, tiro de meta apenas, Ramiro. Depois do levantamento na entrada da grande área, o Lautaro Martínez não consegue chegar nessa bola e o Molina acaba contando com o próprio azar, porque no bate-rebate ela sobra nele. Tiro de meta para o Equador. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas de internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Tiro de meta cobrado na grande área. Bola para o goleiro Galindes, pé esquerdo, levanta, bota essa bola para frente. Cai no meio de cabeça, passa pela bola, Romero pede a falta. Recuperação atrás com o time da Argentina ainda jogando. Reclama, fica no chão, pede a falta, Ener Valencia, não marca Roldan. Sai jogando a Argentina outra vez pelo meio campo, com os zagueiros à frente. Bola para o Rodrigo Depou pela meia direita. Vai na marcação, tomou uma trombada, girou, depois fez a falta. Arbitragem não deu, Depou ganhou. Para trás o passe, volta marcando, tira mal. Messi na sombra, domina mal essa bola, Grueso. Messi pega o rebote, da Enzo Fernandes na direita, limpou para a canhota, bateu prançado na marcação, rebote e volta. Atrás, a McAllister de frente, meio da grande área, para Messi outra vez, vira a bola para Enzo Fernandes, bico esquerdo da grande área, para Nico Gonzalez, limpou, bateu para a grande área, bateu de primeira, Lautaro, prançada, a bola vai para fora, escanteio.
bateu prensado, Lautaro Martínez, escanteio Argentina na esquerda, Ramiro. Depois uma jogada espetacular, tramada pelo próprio Enzo Fernandes pelo lado esquerdo de campo, e o levantamento perfeito para o Lautaro Martínez, 26 anos, bate mal na bola, escanteio, lado esquerdo de campo. 28 minutos e meio, primeiro tempo com placar de 0-0, escanteio para a seleção da Argentina. Messi cobra, pé esquerdo, lado esquerdo para a grande área, Molina, Romero. Lá vem a batida, Otamendi fecha ali naquele bololô. Messi para Otamendi de cabeça, tirar Molina, a bola sai da grande área de Puxeta, tira aqui atrás, rebate na jogada Estupinhã, ela volta aqui atrás com o Depou que sai jogando. CM Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição do Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Fechamos 29, primeiro tempo com 0-0. Eliminatórias sul-americanas na maior rede de rádios do Brasil. Sinta o clima do Monumental de Núñez. Beto Rebeque, Caiane Martins, central técnica, Michel Lopes na mesa de som. O som do Monumental de Núñez para você. O som do futebol pela Bandeirantes. E sai mal do meio, Otamendi. Presentaço lá do esquerdo. Partiu, limpou, Plata gingou, destruído, caiu, pede a falta. A arbitragem não deu. Ele recebeu um presentaço, mandou seguir Roldan. Tá caído o Plata, vai parar o jogo Roldan. Ou não, não vai não. Tá caído o atacante da seleção do Equador, Ramiro. E o Gonzalo Plata, que tentava chegar no meio do caminho. Nesse momento o Vilmar Roldan sinaliza que foi um embate, choque corpo a corpo, portanto não marca falta. Mais uma oportunidade que perde o time do Equador aos 30 minutos dessa primeira etapa. Mauro Betting, mais uma saída errada da Argentina, Mauro. A Argentina está criando as melhores oportunidades para a equipe adversária, exatamente pelos erros de passe que vinham acontecendo mais no meio campo do que no ataque, e agora também aqui atrás. Com uma zaga que foi eficiente na Copa, eu gosto do Romero, mas o Otamendi, só o Guardiola para gostar tanto. É falta marcada ou não? Parou o jogo, mas não deu falta o Roldan, não. Deu só arremesso lateral. Bola vai ser recomeçada, vai ser reiniciado o jogo aqui atrás. 30 minutos marcando o sinal eletrônico da Bandeirantes. Nico Gonzalez na saída de cabeça, rebate atrás aqui, toca à frente essa bola, Torres, recuperação, volta pela meia esquerda, recupera a jogada, volta Nico recua, tá na ponta, tabelou por dentro, vira pra Taria, fica para Depou com McAllister pela meia direita, já vira a bola com o Lionel Messi, ganha certa liberdade, Messi, marcado de perto, chega em cima dele a cobertura, enfia o passe no meio, rasga a defesa, Messi passa pela marcação, ela bate no peito aqui atrás da cabeça do McAllister, na sobra ficou com ela, domina, vira Depou para Molina para trás da Depou recua, dá para Romero, perde o Otamendi, vira o passe pela meia direita para McAllister, ao Molina aberto, Depou no meio, vira a jogada, perde McAllister, pega a sobra, vira pela meia direita, Lautaro Martínez, linha de fundo, para Depou, na grande área, a bola rasga a defesa, aqui atrás, bate na bola o Arboleda, sobe na marcação, depois comete a falta, Depou. Ele simplesmente atropela o adversário. Ele vai pra cima e comete a falta no Caicedo. Só faltou gritar, segura, peão, né, Pedro Ramiro? Só faltou isso. Inclusive o Caicedo, que caiu mais cedo no início da partida e agora tá ficando tarde, cai de novo. Portanto, já pode se tornar um cai tarde o Caicedo, né, cara? Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Por enquanto 0-0 para a Argentina e Equador, você ligado na rede Bandeirantes de rádio, no Band Play, você também com a gente. À frente a jogada, ataque do Equador, disputa a marcação, Ener Valência, vai no fundo pela canhota, travou com ele, botou para fora Romero, escanteio. Fica reclamando o Romero, ele disputa a bola e dá um bico para fora. É escanteio, Ramiro. Eu não sei se ele acaba reclamando de uma possível falta, um cotovelo do jogador Ener Valência, mas fato é que o árbitro não entende assim e o último toque foi do atleta no Tottenham, da equipe agora da seleção argentina. Escanteio, lado esquerdo de campo. Sem pressa o Equador cobra. 32 minutos, primeiro tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. É tudo que o Equador quer, uma bola parada para chão, escanteio, uma falta para tentar fazer um gol por cima. Já mandou para a grande área o Arboleda, o Torres e o Pátio. O Hurtado fecha também, Vem a cobrança de escanteio, lá na ponta esquerda. 0-0, 32,5, escanteio Equador.
bola aberta para a área, bola para a Bolívia, cabeceou para trás, a sobra voltou, bate mal na bola aqui, rasga a parte, fica na grande área, tira a defesa, a bola volta fora da grande área, a Bolívia não pega, olha a bola por dentro, vira para a parte, Estupinhã na grande área, a bola gira, vai parte da bola, usa o braço, protege, rasga a defesa, bate na marcação, acredita, a sobra volta aqui atrás ainda, recupera a jogada, o Equador tenta o passe sequentes, rasga a defesa da seleção da Argentina, bola para a ponta direita, vem Lautaro Martínez, carrinho da bola vai descer para quem ou por quem? Para o jogador da Argentina, a bola bateu por último no Lautaro Martínez, é lateral, o Equador é quem vai cobrar. Grupo Souza Lima e Eficiência em segurança e serviços. Outro arremesso lateral e com essa vaia você já sabe, né? Tem cera para bater arremesso lateral o Equador. Por enquanto é um 0-0 com sabor de vitória, mas tem muito jogo ainda. Estupinho tentou a bola para Valência de cabeça, volta essa bola, aqui atrás, André Fernandes para o goleiro, para Martínez pegar dentro da grande área completamente sozinho. O tempo da Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer a sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Sai jogando a Argentina, bola para a direita lateral, Molina, domina, a jogada vira pela ponta, vai desviada, toca na bola, bate em Estupinhã. Desviando a bola, vai pela linha lateral, arremesso é para a Argentina cobrar. 34, primeiro tempo com 0-0. Toca atrás da defesa, jogando com os zagueiros Romero, toca a jogada, vira para o Otamendi, passa pela esquerda, o Tagliafico pede, é lançado o Tagliafico. Tem Nico Gonzalez isolado, vira a jogada com o Nico outra vez, tomou pressão aqui atrás do Hurtado, volta a bola, toca a McAllister, faz a primeira finta, quase que sai pela beirada do campo, tá na ponta, vai desviar a bola pelo Hurtado. Em lateral para o time da Argentina cobrar, com 34 primeiro tempo, para fazer cobrança com pressa, vem aqui Tagliafico. Já vai cobrar o arremesso lateral. Com muita pressa a Argentina, 0-0, 34,5. Já arremessa a bola, vem buscar a jogada Lautaro Martínez. Toca de volta a bola com o Tagliafico, vira para o Enzo travado. Volta a bola com o Lautaro Martínez, ganha a proteção, sai no meio de dois. Dá meia-lua, mas adianta demais a bola, jogada individual com efeito e com defeito, hein, Ramiro? Ela vai para fora. Pois é, depois de uma jogada entre o Lautaro Martínez e também o próprio Tagliafico. Acaba não conseguindo dar continuidade ao atacante, perde a bola. Mais uma oportunidade de sair jogando o Equador. E tem bronca no Galíndez, o goleiro do Equador. O time inteiro está fazendo o seu Roldão, falei, enquadrou ele. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Na central técnica Bandeirantes, Beto Rebeque com Caiane Martins. Na mesa de som, Michel Lopes marca. Na Argentina, em Buenos Aires, a bola roda, o relógio não para. Estádio Monumental de Núñez, são 35 o primeiro tempo. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo, Soler 0-0, Argentina e Equador. E a Colômbia segue vencendo a Venezuela por 1-0, gol marcado por Borré. Mais cedo, Paraguai e Peru empataram em 0-0. Tomou uma senhora raquetada do Ender Valência. A jogada seguiu, não há a vantagem, por isso o Roldan para o jogo agora. Que porrada tomou o Ender Valência, caiu até fora do campo, Pedro Ramiro. E foi bem pelo lado esquerdo de campo, lado contrário da área dos técnicos, do campo de ataque do time do Equador. Tentava subir o Ender Valência, ele acaba levando uma pancada mais forte. O árbitro acaba não entendendo que houve a falta, mas no meio do caminho os jogadores do Equador ficam bastante revoltados. Ele que tentava partir para cima da marcação até dos jogadores da Argentina. Acaba perdendo, sofrendo a falta. 0-0 no Monumental de Núñez. 36 minutos é o primeiro tempo, placar de 0-0 para você de eliminatórias sul-americanas na Rede Bandeirantes de Rádio. Já se levanta Ender Valência. Vai passar ali o Chantilly para posicionar o muro, Vilmar Rodan. É nova falta para a seleção do Equador, que manda os zagueiros grandões para dentro da grande área. Gonçalo Plata na cobrança, autorizado, alta, bate de cabeça, mandou para fora. Ele sobe bem, grande, tem 4 metros de altura, mas manda longe do gol, Ramiro. Tentativa na entrada da grande área, segundo pau, acaba subindo de cabeça, não consegue completar a jogada, tiro de meta para a Argentina. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Bola aqui atrás pela direita, ataque da seleção da Argentina com o Molina. Lança pela meia direita para McAllister, que entrega pela ponta. Recebe de volta, 2 em cima dele, volta depois. Começa voltando bola para McAllister. Adianta a jogada, abrindo com o zagueiro. Abertura feita lá do esquerdo para Otamendi. Para, domina, passa, está na metade do campo. Toca a bola para a meia direita. Aberto, 2 desse lado aqui. Vai chegar para pegar essa bola, Rodrigo Depou. Depou para Lionel Messi. Passa na ponta Molina. Caminha Messi, carrega a bola travado pela marcação. Para fora o passe na jogada, vem Gonçalo Plata e desmancha tudo. 30
37,5, primeiro tempo 0-0. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Molina domina o zagueiro aqui pela direita, vai recuar começando com o Romero pela meia direita no seu próprio campo. De longe marca apenas só no olhar aqui o Gonçalo Plata. Lança a bola Romero, dá para Otamendi que toca a bola para Thalia Pico. Passa Enzo Fernandes, bola aberta para o Enzo. Toca para a direita, tem dois bem abertos. Bola aberta na ponta a Molina. Ele amacia no peito, Rodrigo De Paul perde ao lado. Toca a Molina, deixa a jogada para Rodrigo De Paul. Canta o torcedor da Argentina. Dando meia jogada, puxa Lautaro Martínez, é marcado. Escapa do pátio, volta a bola pela direita para De Paul. De Paul Molina para De Paul. Bate o bico, a arbitragem não marca a falta. Tira a defesa, rasga de bico. Rebote e volta a Argentina para Romero. Opa! Sai um bate-boca Estupinhã. Com De Paul ali com Molina. O jogo tá seguindo os caras lá. Dedão nos olhos. A coisa esquenta, Ramiro. A bola tá rolando, Ramiro. E não tem nem conversa. É dedo na cara, tentando chegar de qualquer maneira para cima da marcação. E do próprio atleta de time do Equador. Reclama bastante ali o Estupinhã, ao lado do jogador Molina e também o Enzo Fernandes por lá. Otamendi na esquerda, jogada, Nico. Nas costas da marcação, linha de fundo, passe é forte, ele corre, não pega. Ela vai longe, longe, escapa do seu domínio e vai para fora direto pela linha de fundo. Mas diz aí no clássico da semana quem vai levar, hein? O time da casa ou o visitante? Viu como você vive apostando? Estrela Bet jogou, brilhou. 39, primeiro tempo, 0-0. Mauro Betting comenta na Rádio Bandeirantes. Segue 0-0, Mauro. O jogo já com clima de partida sul-americana mesmo, de Copa do Mundo, eliminatórias, apesar de longas, são de Copa do Mundo mesmo. Jogo muito brigado, muito disputado, muito aguerrido, mas com poucas ideias e poucas chances. Quem sabe agora. Enzo Fernandes erra o passe. Levantamento na caneta, Valência no Bina. Mal primeiro. Travou o zagueiro, bota o pezão, tira aqui atrás, Romero. Recuperação, volta no meio pro Enzo Fernandes em McAllister. De Paul na sobra. Tenta lautar a bola espirrada, fica na marcação. Toca à frente a defesa. Sai de cabeça, tenta jogar o Romero, ganha. Toca pro Otamendi. Insiste, vai o próprio Romero com a cabeça, ajeita. Põe no pé, dois em cima, ele é muito tranquilo. Tranquilo até demais. A bola espirrada voltou pela direita. Bota a Molina pra Messi, passa De Paul, Messi já pinta, toca De Paul, passe é forte, longo. O De Paul tá voltando, essa bola vai para tiro de meta de graça pro Equador, Ramiro. Quero ver reclamar do passe errado do Lionel Messi, acaba fazendo o passe errado o jogador argentino que inclusive não tem pressa para sair jogando a equipe do Equador. Saída na pequena área, esse tiro de meta cobrado com um defeito, rasga Galíndez, ela bate no pé do Lautaro Martínez, não pega a sobra pela ponta, ali que ela vai para fora. Os caras aprenderam com o Fernando Diniz, Mauro Betting. Jogadores do Equador a cobrar tiro de meta aqui. Tá dando um calor na defesa nessa saída, Mauro Betting. Nada contra a saída apoiada, desde que você não exagere, não extrapole, como muitas vezes se exagera. Até agora, não tem nada certo. 15 para as 10 da noite, o quinto sinal Bandeirantes, marca horário de Brasília. De cabeça bota essa bola para fora, Otamendi, a lateral é para a seleção do Equador cobrar. Na Argentina, Buenos Aires, a bola rola, o relógio não para. 40 minutos e meio do primeiro tempo. Placar da Bandeirantes, eliminatórias da Copa do Mundo, a primeira rodada no Monumental de Núñez, Argentina e Equador. Tá 0-0, Soler. Rogério, em Araraquara, a primeira final do Campeonato Brasileiro Feminino, empate por 0-0 entre Ferroviária e Corinthians. No amistoso Sub-23 entre Marrocos e Brasil, vitória marroquina por 1-0. 41 primeiro tempo, vem aí João Paulo Capelanes, intervalo pela Rede Bandeirantes de rádio. Na hora de trocar a fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 41,5, vira a jogada na McAllister, abre a jogada da esquerda para a direita, vira o passe para Rodrigo De Paul, Messi se posiciona, De Paul pateou, olha para a grande área, levanta no meio, Enzo, de cabeça Lautaro Martínez, rasga a defesa, rebate no meio, essa jogada o Arboleda, rebote volta no meio, ainda para o Ender Valência, toca na ponta, passa na fogueira, vai chegar para tomar e ganha a bola, Grueso, bate na ponta, domina, Moisés Caicedo tenta o exame feito por baixo, recuperação, volta a Cifuentes, que toca a jogada para a direita, com o zagueiro, vira a bola para Torres, a Cifuentes, área primeira jogada, tenta cair cedo, rebate a defesa, Ender Valência não pega, domina, perde a frente, falta De Paul, coloca o pé e comete a falta. O De Paul fica tão puto que ele cabeceia o gramado, né, Pedro Ramiro? Deve ficar chateado consigo mesmo porque ele acaba fazendo uma falta boba no meio do caminho, bem na circunferência central do gramado. Oportunidade para o Equador no meio de campo. 42 minutos e meio, primeiro tempo.
42,5. É falta cobrada com a seleção do Equador. Grueso já bate essa falta na esquerda com o zagueiro Pátio. Pátio toca a bola pela ponta, vira Estupinhã. Estupinhã para Pátio. Pátio vira jogada para o Arboleda. Pressão de Messi. Arboleda bota essa bola para a ponta. Muito forte o passe. Hurtado bota no peito. Rasga aqui atrás Otamendi. Dá um balãozão. Vai na ponta para Nico. Sobre de cabeça. Ela bate na cabeça aqui na jogada pela ponta com Torres. Disputa Nico. Sai na primeira bola. Escapa na segura. Tenta a fita. Ela bateu desviada nos pés aqui atrás do Cifuentes e vai para fora pela linha lateral. É posse de bola para a Argentina. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Conectada com o futuro. 43, primeiro tempo. Estádio Monumental de Núñez em Buenos Aires completamente lotado. Campeão do mundo, Argentina jogando contra o Equador. Toca a defesa aqui atrás, rebate, volta Enzo Fernandes, domina com Macalister, que toca a bola para Tagliafico, que dá na meia direita, faz a inversão, Otamendi, dá Rodrigo De Paul, toca no chão, domina e vem com ela pela meia direita, 0-0, canta o torcedor da Argentina. Macalister volta a bola com Rodrigo De Paul ainda, prefere a inversão, atravessa a jogada, vira o passe, roda gigante, meio campo, tabela frente, vira a jogada para o Otamendi, também deixa ao lado, com Tagliafico, que volta a bola para o Enzo Fernandes, Messi levanta o braço, pede Rodrigo De Paul pela direita, lançado, De Paul, colocou no chão, tem espaço, caminha na grande área, a bola Lautaro, atrás a Messi, o zagueiro tira, Pátio, ajeita na barriga e bica pra fora, disputa em Valência de cabeça, tira aqui atrás o Romero, vai bem na jogada com o Molina, que recua, toca a bola, vira pra Macalister, gira bonito, sai do Ener Valência, se desmancha por dentro a marcação da seleção do Equador, da Enzo, meia direita para Rodrigo De Paul, a defesa bate, ela toca na costa do Pátio, Pátio tira, toca essa bola pra fora pela liga lateral, arremesso Argentina aos 44, primeiro tempo com placar de 0-0, motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo. É a Argentina, bola recorrendo o campo com o zagueiro Otamendi, vira o passe para a direita, liberdade para Molina, Messi encosta ao lado, toca Molina, dá para Messi, na grande área pede Lautaro Martínez, Messi do ladinho para De Paul de volta para Lionel Messi, toca a jogada, vira pela meia direita, vira o passe para o Otamendi, que toca a Tagliafico e rebate atrás dele, jogada para Macalister, Tagliafico de volta, de primeiro lança bola, na meia Enzo Fernandes, toca na meia direita, volta o passe, puxa na proteção com Otamendi, dá na meia direita para Lionel Messi, dispara Molina, encosta Rodrigo De Paul, Messi limpou para a canhota, levantou na esquerda, a bola muito alta de cabeça, tá do despacho, tira aqui atrás, a bola volta para a seleção da Argentina ainda, vai ficar na jogada pela ponta para Tagliafico, se complica, quase que vai com a bola direto pela linha lateral, toca na meia direita, vira o passe para Nico, Nico recua a jogada para Macalister, para De Paul, dá para bater na área, levantou direto pro gol, Arboleda com Pátio, toque para fora do Torres, manda para escanteio, quase ele põe contra escanteio Argentina na esquerda, Ramiro. Ia chegar sozinho o Martínez no campo de ataque, o levantamento perfeito também no campo para chegar a equipe argentina, corta a bola, 1 minuto, vamos a 46. 45:30, finzinho de primeiro tempo, escanteio, De Paul com Messi próximo, está muito próximo ali, Estupinhã, ali vou dizer a você, olha a bronca que dá o De Paul, cara, xinga até a mãe do Estupinhã. É a cobrança de escanteio, De Paul, dá para Messi, lá do esquerdo, volta a bola para De Paul, lá para a área, a bola muito alta para o Otamendi de cabeça, rebate Arboleda, a bola sai da grande área, defesa tira, rebate de volta, tira aqui atrás Torres, bola vai do lado esquerdo, tentativa com Estupinhã, travado, sem falta, recuperação no meio, tá valendo, não saiu, o sangue tá valendo, vem Equador, brigou no carrinho, trava a defesa, toma na frente, Enzo Fernandes, vira jogada Macalister, carrinho do Pátio, tá valendo, arrancou a perna, tá valendo, toca ele para fora, essa bola aqui atrás, agora ele deu. Só faltou sair sangue, demorou para marcar, faltou Roland e marcou. Ramiro. Um show de pancadaria, o UFC no campo do Monumental de Núñez, depois de uma chegada um pouco mais forte ali em cima do Macalister, o árbitro acaba marcando a falta, quase 47 da primeira etapa. 46 minutos e meio, já passamos do tempo prometido no Vilmar Roldan. 46:30 com 0-0 estádio Monumental de Núñez. Argentina com pressa, domina a bola com o De Paul, lá aberto para a direita, lança para Molina, desce no apoio, recua, volta para De Paul, passa por ele, volta atrás, toca Macalister, dá para Messi, de frente, 1, 2 cintas, perdeu a terceira, jogada volta pela ponta para o Enzo, dá Rodrigo De Paul, ajeitou para Lautaro livre, vai fazer, escorou, na trave, tirou, Hurtado, botando para fora pela linha lateral, ela não sai ainda, disputa o Nico Gonzalez, vai na bola para pegar, mas não pega, ela sai, Lautaro toca meio de calcanhar, bateu esquisito e botou pra fora.
Não acredita! Perde a última chance do primeiro tempo. Lautaro Martínez mandou de primeira uma bola que veio travada lá pela ponta, Ramiro. Depois o levantamento perfeito do Depô para a chegada do Lautaro Martínez, que bate, é bem verdade, acaba sendo mascada na trave. Vai terminando a primeira etapa, tudo igual, 0-0. Perde a última chance do jogo a seleção da Argentina e apita Vilmar Roldan. Acaba o primeiro tempo no estádio Monumental de Núñez. Argentina 0, Equador também 0. Intervalo, Bandeirantes. Alô, João Paulo Capelani. Alô, Rogério Assis. Por enquanto, nada de gols nas eliminatórias da Copa do Mundo. A Copa do Mundo já começou no microfone de esportes da Bandeirantes e por enquanto 0-0, mas que 0-0, hein? Um jogaço de bola entre argentinos e equatorianos, pelo menos no nível competitivo, hein, Pedro Ramiro? Bastante competitivo e, aliás, a gente viu também em muitos momentos a equipe do Equador fazendo aquela cera. Isso porque o retrospecto contra a equipe da Argentina é bem verdade, é muito favorável aos hermanos. Em 38 jogos, apenas 5 vitórias dos equatorianos em toda a história. Sem contar também que no meio disso tudo, 22 vitórias da Argentina e 11 empates, o técnico Lionel Scaloni, que tem medalhões do banco de reservas, como o próprio Di Maria, Correia, jogadores que estão à disposição como Julián Álvares para entrarem ainda nesta segunda etapa. Por outro lado, o Equador tem também Johan Júlio, jogador que esteve aí na LDU de Quito e acaba eliminando o time do São Paulo no meio do caminho. Eu volto com você, viu, João Paulo Capelani, que inclusive tá com um tênis lindo hoje, maravilhoso. Parabéns. Estilo, tô tentando copiar o seu aí, coisa maravilhosa. O que é esse tênis aí da sua irmã? O que aconteceu aí? É do Fernando Fernandes, esse aí. Sabe quem é esse tênis? Não, melhor deixar quieto. Tá, então tá. Daqui a pouquinho, Pedro Ramiro, repórter Bandeirantes, este empate no gigante Monumental de Núñez para 230 mil pessoas. É impressionante a reforma desse estádio, Mauro Betti, que muita gente indica que pode vir a ser a mesma reforma. Parecido. Parecida no estádio do Morumbi, que aí colocaria 80 mil pessoas no Morumba. Seria fantástico, né, Mauro Betti? Não tenha dúvida, Capelanes, e é uma possibilidade sim. Primeiro precisa acontecer algo que deverá acontecer no final do mês, né? Algo que há mais de 4 décadas deveria acontecer, não para o São Paulo Futebol Clube, mas para o entorno de Paraisópolis e todas as regiões, que é a questão da canalização do córrego Antonico. Para quem não conhece, o córrego Antonico corre também debaixo do gramado do Morumbi. Por isso, muitas daquelas enchentes que acontecem aqui perto, evidentemente, onde estamos falando aqui da sede do Grupo Bandeirantes, tem a ver com isso. E as obras que deverão ser feitas por metade do dinheiro, verba da Prefeitura, metade do Governo do Estado de São Paulo, para a canalização desse córrego e também a criação de 2 piscinões. Um ali naquela praça em frente ao estádio do Morumbi, não a Praça Roberto Gomes Pedrosa, mas aquela que era um estacionamento, né? E outra ali na região do Colégio Porto Seguro. E a partir daí é uma possibilidade real, sim, do São Paulo fazer essa ampliação dos 3 anéis do São Paulo. O intermediário iria até o gramado, para acabar, com todo respeito, aquela inútil pista de atletismo quilométrico, a pista de maratona. Não fala assim. Ela é praticamente... os corredores vão atrás de você. Eu sei, mas ela inclusive não tem medida, ela não tem medidas olímpicas. Tem coisas muito mais úteis e melhores que você pode fazer com aquilo, como aliás é que a gente está vendo exatamente em Núñez, depois desse até agora soporífero 0 Argentina, 0 Equador. Ô Mauro, em relação, tudo bem, claro, a estreia, como você mesmo falou brilhantemente, de fato, né, a Argentina fazendo sua estreia em jogos oficiais desde o título da Copa do Mundo, temporada passada, sempre uma estreia, um frio na barriga, mas a gente tem que falar, é a base vencedora da temporada passada, né? Mas é aquela coisa, estrear um negócio tão importante devia ser a última coisa que a gente faz. Como por definição não dá pra ser, tem todo um nervosismo. Pô, mas joga em casa. Sim, tem a pressão de uma seleção campeã, tricampeã do mundo, depois de 36 anos de espera. E tem Messi ainda, tem Lautaro Martínez, tem Di Maria, tem no banco, tem Depô, que começou bem, o Enzo Fernandes também. Mas cenas de perigo mesmo, jogadas perigosas, Capelanes. A gente teve 2 da Argentina, né? Uma bola... do Messi e outra nessa no finalzinho, até uma posição duvidosa se havia impedimento ou não, nenhuma do Equador, ou seja, é muito pouco. 2 chances de gol só para o dono da casa e nenhuma para o visitante, é muito pouco. Primeiro tempo chatinho até agora em Buenos Aires. Quem foi o melhor em campo na primeira etapa, hein, Mauro Betti? Ele não fez grande coisa e ainda assim é ele, né? Messi. 7, vai pro Messi. Messi ou Cristiano Ronaldo? Messi.
É? Messi, por que tanta ênfase? Messi, porque assim, Messi e Puskas, Messi de Stefano, Messi ou Maradona? Cruyff, Messi e Maradona são uma pequena distinção. O Maradona jogou mais bola, mas quem joga mais futebol é o Messi. Messi pra mim só perde o Pelé, porque o Garrincha é um mundo à parte e o Pelé é de outro planeta. Como é essa frase? O Messi jogou, o Maradona jogou mais bola do que o Pelé. O Messi joga mais futebol do que o Maradona. Não, peraí, o Maradona jogou mais bola que o Pelé? É, porque jogar bola não necessariamente é jogar futebol. É assim, se você jogar uma bigorna pro Maradona, ele ia ficar fazendo, sabe? Life is life. Ele faz uma coisa maravilhosa e também joga bola, foi fundamental na conquista brilhante da Argentina em 86. Mas o Messi é mais objetivo. Se você jogar a bigorna pro Messi, ele vai jogar a bola no ângulo direto. O Maradona ia ficar bonito e tal. O muro betting está em ação. Não, eu preciso é quebrar o muro betting. Eu já falei, o Messi é o maior deste planeta de todos os tempos. O Pelé é de outro planeta. Futebol Clube. Esquece o Pelé. Joga o Maradona. Pelé. Joga o Messi. Não, peraí. No time de Mauro Betting Futebol Clube, você tem o último colete. Mauro Betting. Sociedade Esportiva Mauro Betting, tá. Você tem um colete só e tem que dar para um camisa 10. Você dá pro Messi ou dá pro Maradona? Lembrando que eles são até características distintas em campo. O Messi era um meio atacante, o Maradona era um meio atacante, foi fundamental mais como atacante do que meia na conquista do México 86, e o Messi é um ponta pela direita, às vezes um falso 9, né? Coincidentemente vestiu a camisa 10, né? Eu daria pro Messi. Se eu quero ganhar jogo, eu vou com o Messi, não vou com o Maradona, não. O Maradona é um espetáculo de jogador. Não é ele. Já, Mauro. Já não sei, depois dessa, não sei se volta. Vamos torcer pro Mauro Betting voltar no segundo tempo, calma. Torça por você. Você é o Daverson Paranaense. Mas eu insisto, Maradona jogou mais bola do que o Messi, mas o Messi jogou mais Você concorda com a minha tese que o Maradona é o maior personagem da história do futebol mundial? Sim, porque ele vai muito além. O Pelé é o maior atleta, embora o Cristiano Ronaldo foi mais atleta que o Pelé. Sem dúvida. Porque ele se construiu. O Pelé é de outro planeta, né? É. O Maradona, por tudo que ele envolve, até porque se Pelé é rei, Maradona é Deus. É isso aí. E Pelé é o Pelé do futebol, né? Pelé está acima de qualquer disputa no futebol, na música, na política, nas esquadrias de alumínio, na pizza, qualquer coisa. O Pelé do futebol, não é o Maradona do futebol. Por falar em pizza, eu tô esperando a sua pizza até agora. Era para ter trazido hoje. Prometeu. Prometi pro Ramiro, falei aqui pro Canhão, era para trazer hoje e ia ser de surpresa. Quando eu fui fazer a pizza às 6h30 da tarde, eu vi que não tinha nenhuma pizza. Aí eu tive que fazer as massas e não teve. Porque é de longa fermentação e maturação. Então tá bom, fica pra próxima, Mauro. Acho que terça-feira teremos a pizza aqui. Isso, até porque a gente vai numa jornada longa, terça-feira, o pessoal merece, 11, o pessoal né? merece. Essa terça-feira vamos fazer. Agora traz bastante, porque aqui você viu, né? E nenhuma portuguesa! Por quê? Porque não, portuguesa não é pizza. Você não gosta de pizza portuguesa? Temos aqui gravação na minha passagem anterior na Rádio Bandeirantes, o Chilique. Acho que era Guilherme Fagundes na produção. Eu falei, grande, Gui. Falei, Gui, é o seguinte, eu vou pagar toda a pizza para a redação hoje, mas é o seguinte, vou sair 2h30 por causa do cabeçudo do Milton Neves, e é o seguinte, você me deixa, guarda 2 pedaços de mussarela, porque quando eu saio do ar 2h30 da manhã, só sobra aquela porcaria de portuguesa. Tá? E aí o Gui saiu, entrou outro produtor que eu não lembro, ele chegou, Mauro, tá aqui, o Gui esqueceu de passar o recado, depois ele me falou, só havia sobrado o quê? Assim como o maldito sorvete napolitano que só sobra aquela porcaria de morango, só havia sobrado 2 pedaços de portuguesa. E tá aí, é só procurar no YouTube ou nos arquivos aqui da rádio. O meu do chilique, César manda pra gente já. O meu chilique com a pizza portuguesa. E desde então, até hoje, às vezes eu peço pizza. Não Qual é a sua pizza favorita? O pessoal fala, tá aí portuguesa. A minha, não, catupiry também não é pizza. Isso é empada. É torta. Isso, é o melhor sabor, é o melhor sabor. O melhor sabor de empada. Cara, que decepção. Não, pizza melhor pizza é bom tem também, que ter queijo. Eu até faço uma de shimeji legal. Boa. Mas shimeji não dá, né? Shimeji, pizza é pizza. Exatamente. E pizza de frango, catupiry é empada. Enfim, mas pra dizer que a melhor é que leva queijo. Ou não leva queijo, tipo a marinara, que é só massa, molho de tomate e um pouquinho de alho. Eu já vi que você gosta de pizza de 4 queijos, né? 4 queijos é muito bom. Quanto mais queijo, beleza. Embora dá pra discutir também o queijo catupiry, mas é uma outra história. É uma outra história. Daqui a pouquinho o Mauro Betting, 8 minutos de intervalo. Vamos lá. No pique, Gustavo Soler. Daqui a pouquinho ele volta com de pizza, ele pediu pique agora. O destaque do plantão esportivo da Bandeirantes volta já. Com esses e outros destaques pra você. Já tem todo o segundo tempo de Equador e Argentina. Na Argentina, os nossos hermanitos 0. O Equador também 0. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você.
Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. Leva o jogo de hoje. Quem vai fazer a limpa dos campeonatos deste ano? Ganha o Timão ou o Verdão? Viu? Você vive apostando. Então vem pra Estrela Bet, a maior casa de entretenimento esportivo do Brasil. E agora eleita a melhor provedora pelo Sigma Awards. Faça suas apostas brilharem. Acesse agora mesmo estrelabet.com e comece a brilhar com a gente. Estrela Bet. Jogou, brilhou. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Tracei meu caminho e sigo tranquilo, porque é na Nakata. No chão, no asfalto, no seco, na chuva, porque é na Nakata. Eu sigo em frente e sigo com tudo, sem nada pra me preocupar, porque é na Nakata. Estabilidade e alta performance, pode pedir. Amortecedor é HG. Por quê? Porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil, de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. O negócio é o seguinte: a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. No trânsito, a segurança é prioridade. E fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Quando seus investimentos estão no lugar certo, tudo fica mais fácil. Por isso, nós recomendamos a melhor. Conte com a CM Capital, uma corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Na CM Capital, você tem assessoria gratuita dos melhores especialistas para montar uma carteira de investimentos exclusiva para você. Abra sua conta grátis. Acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes. 13 minutos de intervalo. O intervalo inteligente é aqui na Bandeirantes. Estamos juntos em AM 840, FM 90.9, no aplicativo Bandplay, em radiobandeirantes.com.br. E você vem com a gente no chat bombando do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Brasil e Bolívia. Amanhã, 9h45 da noite, com Ulisses Costa. Ele vem aí, Brasil. 9h45 da noite tem Brasil e Bolívia amanhã.
E na próxima terça-feira, aí sim, o Brasil volta a campo. Toda expectativa, é claro, para que a gente possa conhecer um pouquinho mais do trabalho de Fernando Diniz no comando do seu primeiro jogo defendendo a seleção brasileira. Pedro Ramiro, daqui a pouquinho os times voltam, passe aí o banco de reservas da Argentina, Ramiro. Vamos lá, opções para Scaloni com Armani, Benítez, Medina, Montiel, Paredes e Pezzella. Além de Álvares, Julián Álvares, Di Maria, Palácios, Correia e Garnacho, além do Rodrigues. Opções para o técnico Lionel Scaloni. Ô Mauro Betti, o Álvares não tem espaço nesse ataque da Argentina, Ou não? se tem. Foi importante na Copa ele, hein? Não, muito bem, não. E é um cara que... um dos recordes mundiais na vida, assim, primeira Libertadores ganhou, primeira Copa América ganhou, primeiro Copa do Mundo mais ganhou. Mais jovem, não sei o quê. Mais jovem, é impressionante. Tá sem currículo ele, né? O currículo já é impressionante e ele realmente é bom, porque às vezes o cara é meio batata frita, né? O cara, ele só acompanha, o cara é meio Auckland no Mundial de Clubes. Você também não gosta de batata frita, é isso? Não, amo, a batata frita acompanha, você não deixou terminar a frase. Entendi. É meio Auckland City, participa de todas e não leva nenhuma. Ou que nem um amigo meu que eu não vou falar na balada, que é a mesma coisa, placar final 0-0 ou eliminado já na primeira rodada. Mas o Álvares é muito bom e eu voltaria com ele no lugar do Nico Gonçalves. Bom, então seria a sua única alteração que você faria caso fosse Lionel Scaloni. Sim, senhor. Em relação a Messi, hein? Alguma coisa a dizer? Ele teve um grande lance, começou muito bem e depois não foi tão bem. Mas é aquela coisa, gente, até o Pelé, que era o Pelé, não tinha partidas inteiramente brilhantes. E o Messi está agora num nível de competitividade, como o próprio Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, no Sauditão que a gente vê aqui na tela da Band, não é evidentemente a mesma coisa. Gustavo Soler, plantão esportivo da Bandeirantes. Vamos lá, Soler. Brasil entra em campo amanhã, Soler. Entra em campo amanhã contra a Bolívia no estádio Mangueirão. Amanhã também, 8 horas da noite, tem Uruguai e Chile. E hoje já tivemos 0-0 entre Paraguai e Peru. E a primeira vitória nas eliminatórias da Copa... para a Copa do Mundo de 2026 foi da Colômbia, venceu a Venezuela 1-0, gol de Borré. Borré, jogador famoso, pois é, jogou no River muita bola, é bem verdade. Jogadores argentinos, a gente tem uma imagem interessante aí do túnel que dá acesso ao campo, no Monumental de Núñez, realmente um estádio formidável, fantástico, e aí aos pouquinhos as equipes vão retornando ao campo de jogo. A arbitragem até aqui, Mauro Betti, algo a dizer em relação a Vilmar Roldão ou tranquilo? Assim, ele é tranquilo até demais, às vezes deixa o pau comer. Tivemos aquela cena de pugilato, de luta greco-argentina no finalzinho do primeiro tempo, mas até agora nada assim comprometedor, até porque tivemos poucos lances de áreas, poucas questões polêmicas técnicas para a gente observar, Capelanes. Equador, algo a dizer também, Mauro, porque o Valência, que talvez seja o principal atleta, jogador do Internacional, não tocou no caroço, né? Também não, bela frase. Os melhores do time hoje são Moisés Caicedo e Estupinhã, e o próprio Ener Valencia é muito importante, né? Mas o Caicedo muito mais comprometido com as questões táticas de marcação, e o Estupinhã, até pelo esquema com 5 atrás, sem a bola e ala pelo lado esquerdo, podia sair mais. Quando o Céu criou algum problema, algum perrengue para o time argentino, o camisa 7 Estupinhã. É isso aí, daqui a pouquinho os times retornando ao campo de jogo. Aqui na Bandeirantes você continua conosco, lembrando ao ouvinte, hein? Muita atenção. Terminou a jornada esportiva Bandeirantes entre argentinos e equatorianos. A gente de imediato abre o apito final. O apito final vai até a meia-noite, trazendo esses e outros destaques também do futebol brasileiro. Afinal de contas, depois da pausa para a data FIFA, a gente conta com o retorno do Brasileirão, é claro, a disputa da Copa do Brasil e também as semifinais da Copa Libertadores América. Tudo isso você ouve no microfonaço de esportes da Bandeirantes e segue participando conosco através de todos os canais digitais, plataformas, Instagram, Twitter, Facebook e do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Times voltando para o campo de jogo, Ramiro. Ao que parece, tudo igual nas duas equipes. Valência tá por lá, Messi também, tudo certinho. Daqui a pouco vai rolar a bola, inclusive o argentino, diferente do inglês, não é nada pontual. É verdade, os times estão de volta e aparentemente sem mexidas, a Bandeirantes também não mexe, eles estão de volta. Pedro Ramiro, repórter, Mauro Betti nos comentários e a narração dos 45 minutos finais é com ele. Vem, Rogério Assis! Vai autorizar Vilmar Roldán, tudo pronto, começa o segundo tempo em Buenos Aires. Rogério Jogo de eliminatória
Bolívia. Começa a Copa do Mundo 2026. Por enquanto 0-0 o jogo na Argentina. Romero, zagueiro argentino, domina a bola pela direita. Dá para Molina. Começa voltando bola para Otamendi. Entrada na grande área. Passa na esquerda e já levanta o bração pedindo bola. O Tagliafico. Toca Tagliafico. Enzo Fernandes. Toca de volta a bola para Tagliafico. Devolve a bola para o Otamendi. Vira. Abre a bola para a ponta direita. Fecha Rodrigo De Paul por aqui. Times voltaram sem alterações. As mesmas formações do primeiro tempo. De Paul teve a linha pelo meio campo, distribui a jogada, toca até Otamendi que domina, passa pelo meio do campo, abre a passada, lança forte lado esquerdo, na aproximação pela ponta esquerda, domina a bola, Nico Gonzalez, toca a bola para o Otamendi, Otamendi levanta a bola para De Paul, sobe de cabeça, toca na bola que atrás, rebate Caicedo, sobre a volta Argentina, para Messi, Messi para, domina, volta a bola, toca para Romero, enfia pelo meio, Lautaro Martínez, belo giro, sai da marcação, dá na área, a bola tenta no meio, Enzo não chega, o zagueiro bota para fora para escanteio. Toca para fora, primeiro escanteio, segundo tempo da Argentina, Ramiro. E era o Arboleda no meio do caminho que corta essa bola a favor do time da seleção da Argentina. Escanteio, lado direito de campo, Messi na bola. Lionel Messi vai cobrar no escanteio. Pé esquerdo aqui na ponta direita, De Paul encosta ao lado dele. Fica muito próximo ali o jogador do Equador, o Estupinhan. Escanteio, Lionel Messi na cobrança, Molina, Romero, Otamendi na grande área, Messi direto no gol, de cabeça manda para fora essa bola aqui atrás do Arboleda, ela sai pela linha lateral, depois evita que ela saia, é melhor deixar sair, deu sorte demais, toca para fora aqui a marcação, bate na bola essa bola, tirando aqui atrás Cifuentes, Messi para De Paul, na direita, rolou para trás, pretentaço para o adversário, toca na bola, racha a defesa aqui atrás com Pátio, Pátio toca à frente, tá sozinho, domina a bola, sai jogando Molina, põe no chão e joga na entrada da grande área, volta para dentro da grande área, a bola para o goleiro, para Martínez jogar com o pé. 2 minutos começando o segundo tempo com 0-0. Amanhã tem Brasil e Bolívia, 15 para as 10 da noite, tem bola rolando na Bandeirantes. Ulisses Costa comanda a transmissão. Canta o torcedor da Argentina, não parou um segundo no primeiro tempo e volta a cantar no segundo também. Bola cá atrás com o zagueiro, vira a bola Romero, lança com o lateral Molina na frente, marca Iner Valência, toca recuando Molina, volta a bola para Romero, enfia pela linha direita, vem para De Paul, belo drible, sai na primeira bola, perde na sequência a jogada, Caicedo trava, volta Iner Valência, brigou pela posse de bola Valência, perde Caicedo, a falta, nada de falta, tá valendo, Messi na sobra pela linha direita, 2 em cima, marcação implacável, toma a tapa, tomou porrada por baixo, vantagem na direita, a bola com Molina, ganha, recupera a jogada e volta pela ponta, vira o passe para Rodrigo De Paul, volta a bola pela meia para Macalester, que toca pelo meio do campo, tabela com os zagueiros, lança a bola para o Otamendi, Otamendi vira a jogada para a Tagliafico, passa com ele Nico toca a jogada pela meia direita, vai recuar a bola com Macalester, que dá para Messi, que toca, ele volta a bola pela ponta esquerda para o Enzo vira a bola para Nico, vem Tagliafico, recebe o lateral, tenta o giro, tabela curtinha, toca ele bico para fora, bateu desviada não, ele chegou a pedir escanteio, Nico Gonzalez, mas não ganhou não ganhou no grito, só tiro de meta, Ramiro. E tava hurtado por lá, jogador inclusive do Red Bull Bragantino tentando cortar essa bola, jovem atleta, 21 anos, perde ela, tiro de meta para a Argentina. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou. 10h15 da noite, marcando o quinto sinal, Bandeirantes, horário de Brasília. De cabeça, defesa rasga aqui atrás, botou para fora, mas a bola bateu desviada no Cifuentes. Reclama Estupinhão, mas o lateral aqui atrás é para o time da Argentina que já cobra. 4 minutos começando o segundo tempo com 0-0. Dinheiro parado na poupança, é dinheiro perdido. Abra sua conta na CM Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse cmcapital.com.br/Bandeirantes. 14 graus a temperatura em Buenos Aires, está garoando. Já choveu durante a tarde inteira. Agora 14 graus e com garoa. 4,5, segundo tempo. Arranca a jogada pela meia direita. Enzo Fernandes domina com a seleção da Argentina. Toca atrás aqui para o zagueiro, vira a bola para Romero, dá no meio para Lionel Messi, emplaca ali, marcação em cima, ele gira bem, abre a bola, abertura feita lá do esquerdo para Tagliafico, passa com Macalester, fecha na ponta, pede essa bola, Nico Gonzalez, volta pela ponta, Enzo na esquerda para Nico, para trás Tagliafico, na área, pro Enzo, de primeira, bateu mal demais. Chuta por cobertura e ganha aplausos, mandando longe do gol, Ramiro. A grande joia dessa equipe da Argentina, Enzo Fernandes, que inclusive foi vendido do Benfica ao Chelsea por 121 milhões de euros, cerca de 640 milhões de reais, bate pra fora.
tudo igual 0-0. Michel Lopes, mesa de som, com Beto Rebeque, com Caiane Martins na central técnica marcando. Em Buenos Aires, a bola rola, o relógio não para. 5, segundo tempo. Eliminatórias para a Copa de 2026. Argentina e Equador empatam em 0-0, Soler. Nas eliminatórias para a Eurocopa, França 2, Irlanda 0, Holanda 3, Grécia 0, Polônia 2, Ilhas Faroe 0, República Tcheca 1, Albânia de Silvinho também 1. 5,5, segundo tempo. Levanta totalmente para dentro dessa bola. Sobe de cabeça, toca para trás. Opa, mas está marcado o impedimento. Estava bem à frente aqui na ponta, o lateral Molina descendo e vindo para o apoio. 6 minutos é o segundo tempo. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque é Nakata, claro. É tudo azul. Mauro Betti, teremos aqueles 15 minutinhos de praxe que todo técnico espera para mexer no time no segundo tempo, Mauro? Acredito que sim, até porque o jogo começa na mesma atuada, ou recomeça com 6 minutos da segunda etapa em Buenos Aires, na mesma atuada esperada. 0-0, a Argentina tentando mais, mas com poucas ideias. E com o Álvares no banco, muitas ideias para ele voltar para campo. Abraçando você ligado na Rede Bandeirantes de Rádio. Abraço para Catanduva. Alô, Lucas Leoncini. Audiência Bandeirantes no Brasil inteiro. Depou na direita, essa bola olhou para a grande área. Dá no fundo para Molina. Forte demais. A bola saiu linha de fundo. Em tiro de meta para a seleção do Equador cobrar. Você com a gente ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Com Alexandre Marques nas imagens. Você com a gente nas emissoras afiliadas da Rede Bandeirantes de Rádio. Você com a gente também no Band Play, não importa onde você está. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha o Depou pela meia direita, toca atrás, volta, a bola tá Enzo Fernandes, que abre a bola na direita, com o lateral Molina, fecha para a grande área, pede Lautaro Martínez, caminha Molina, dá McAllister na meia direita, volta a bola para Molina, levanta a cabeça, levantou pro gol, ela passa e vai para fora. Passa na pequena e vai para a linha de fundo. Ramiro. E numa jogada que é quase sempre construída pelo Molina pelo lado direito de campo, tentando alçar para Lautaro Martínez. Mais uma vez ele não chega na bola. Arboleda sentindo bastante nesse momento. Só queria saber o que ele sentiu, porque ele está sozinho na bola. Só se tomou um rasteiro da sombra, né? Não entendi nada, ele caiu sozinho. Agora põe a mão no tornozelo direito, né, Ramiro? Pegada do Gasparzinho por lá em cima do Arboleda, de fato ninguém encosta nele, sente bastante, mas já tá melhor. Arboleda na fogueira, essa bola pro meio campo aqui atrás com o Grueso, pressão da Argentina e deu certo a pressão. Toma, Depou, na direita tomou um sarrafo, é falta! Derrubado por Pátio, saída ruim essa do Equador. E depois a briga pela bola, o Caicedo pegou a bola, o Depou foi lá enfesado, esquentou a coisa de novo. Aliás, quando é que a temperatura baixou dentro de campo? Os caras estão se pegando a todo instante, Ramiro. De fato, depois de uma pancadaria ali numa tentativa de chegar do time da Argentina com o Molina. Ele sofre a falta ainda assim pelo lado esquerdo de campo do Pátio e na sequência o árbitro marca a falta. O Depou, que não é bobo nem nada, vai para cima do Pátio e começa a pancadaria no Estádio Monumental de Núñez. Luiz Cláudio Faria, ouvindo na Rádio Bandeirantes Rio de Janeiro. Alô, Luiz Cláudio, abraço para a cidade maravilhosa. É falta marcada, bico da grande área. Messi pode até tentar dali pro gol. 9 minutos do segundo tempo, com 0-0 encostado na trave esquerda. Galíndez sobe o muro, gesticula, Vilmar Rodan Pelé já passou o Chantilly. Posiciona o muro, só tem 2 jogadores na barreira. Galíndez continua chamando a atenção, dá uns berros ali para ver se o Grueso ouve. Messi pode tentar o gol. McAllister, Molina, Romero, todo mundo dentro da grande área. Será que ele tenta o gol? 9 minutos e meio, são 3 agora no muro. 9 e meio, segundo tempo. Messi na bola fechadinha pro gol. Tá descendo na grande área, travou a defesa. Voltou para Molina, bateu para o também. Dividida atrás, bateu para trás, tirando da grande área Torres. Parece Pebolim. Tirou quase que em cima da linha da pequena área. Nessa pressão da seleção da Argentina. Essa bola volta para a direita. Para Depou ainda. Messi encostou na direita. Domina. Partiu. 2 em cima. Abriu. Clareou pelo meio. Outra vez esquece a bola. Sem sofrer falta. Torcida cima. Não foi falta não. Toma a frente Plata. Plata dentro do parceiro Valência. Toca na ponta. Se antecipa. Tira Molina. Molina para McAllister. Que toca a bola para a direita ainda. Vem Lautaro Martínez. A primeira pinta. Toca para a direita. Essa bola vira para Depou. Messi para a grande área. Para trás a
Messi, de costas pro gol, tropeçou, caiu, pede a falta! E ele faz a falta. Quando cai, ele dá um tapa na bola, é falta dele e não nele, Ramiro. Reclama bastante o craque 7 vezes eleito o melhor jogador do mundo, porque ele entende que sofreu a falta ainda no campo de ataque, só que na sequência, quando ele cai, acaba encostando a mão na bola. O árbitro marca a falta do próprio Hermano. 0-0 no Monumental de Núñez. Em Buenos Aires, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do segundo tempo. Na primeira rodada das eliminatórias sul-americanas, Buenos Aires, Monumental de Núñez, 0-0, Argentina, Equador, Soler. Rogério, no Campeonato Brasileiro Sub-20, o Flamengo foi campeão nos pênaltis contra o Palmeiras, depois do 0-0 no tempo normal, vitória do Mengão por 3-2. Provocador, essa bola pela meia direita, protege Cifuentes, toca na meia esquerda, devido passe para a Plata, protege a ponta em Valência na jogada, travou na marcação com ele, mandando bola para fora, Molina. 11 segundo tempo, Mauro Betti. A Argentina começa o segundo como começou o primeiro, atacando, amassando o Equador. 0-0, Mauro. Mas ainda poucas ideias, poucas chances. Teve esse fuzuê todo ali, o furdunço na área equatoriana, mas não rolou nada não. É pouco. Ainda é necessário um pouquinho mais e entendo, já cornetando, seguindo a corneta, que Álvares seria uma solução bem mais interessante para o ataque da equipe platina. Depou inverte a jogada pelo meio do primeiro, belo passe, Enzo Fernandes, toca atrás, conversa com o Otamendi, já bota a Tagliafico, devolução no meio, Enzo Fernandes, drible curto, sai bem do Grueso, dá no meio, inverte a jogada para Rodrigo Depou de primeira, para trás o passe, toca Molina, Molina ao lado com Lionel Messi, passa Depou pedindo, é para ele, Molina dispara, Depou olha para a área, levanta a bola, vai desviada, fica na ponta direita, não sai não, tá em campo ainda, se sair no escanteio, Molina protege, vai na frente, bica essa bola, tira aqui atrás, Pátio, vai no meio campo para marcar, a bola bate na cara aqui do Otamendi, volta na ponta, bem depois de primeira, na linha de fundo, Otamendi, no fundo, Romero para trás, o passe, Lautaro Martínez ajeitou, para trás a bola, para Messi, de frente, ajeitou, bateu pro gol, Tagliafico, fora! Um canhão do Tagliafico da entrada da grande área. Romero, zagueiro, vira atacante. A bola atravessada, vai na esquerda. Tagliafico enfia um canhão. Perde mais uma chance. Argentina, Ramiro. Numa jogada que começa pelo lado direito de campo. Isso depois que o Estupinhã, jogador do time do Equador, não acredita no lance. No bate e rebate, ela sobra pro lateral. Tagliafico manda um balaço, um pancadão. Explode na trave e vai pra fora. Canhão. Mauro Betti, agora até o zagueiro da Argentina. Romero deu uma de ponta, a Argentina ataca, Mauro continua. E que pancada impressionante do Tagliafico, arrancando, não só tira, quase com o próprio travessão. A Argentina vai chegando, mais na base de empurrância da maior organização, mas também tá valendo, né, Canhão? Tá valendo, Romero domina pela ponta, evita que a bola saia, vira Molina, ele chuta, bola bate, tenta o giro, perde essa bola, disputa na jogada Plata, vai desviada nas próprias pernas dele para fora, pela linha lateral, arremesso para a seleção da Argentina cobrar, com 13 minutos é o segundo tempo, um abraço, Tomás Carvalho na audiência, Bandeirante, um abraço, 13,5, segundo tempo, toca atrás a Argentina, vira a bola Nico, dá a jogada pela ponta esquerda para Tagliafico, Tagliafico devolve a bola, vira McAllister, 13,5, segundo tempo. Vai trocar a Argentina, Ramiro. Di Maria, daqui a pouco Di Maria vem na seleção da Argentina. Para a direita com Rodrigo Depou, abre a jogada para o ataque para Lautaro Martínez na grande área, prende, protege, pede Molina, gira Lautaro, levantou no gol, dominou na grande área, a bola Enzo tentou travada, voltou, dividiu dentro de bico, Nico, bate a defesa, tira aqui atrás o Arboleda, de cabeça tira o Otamendi, bola botou na ponta, carrinho na bola, toma a frente Molina, para Depou, costurou para chutar na canhota, não é o pé bom, rola para trás a bola para o Enzo na grande área, veitou, meio da grande área, prendeu a jogada, Messi com 3 em cima, perdeu a bola, Messi. Valorizou demais a jogada e foi desarmado na sequência. Bola por dentro aqui atrás. Vai tentar jogar da Plata na esquerda. Ener Valência. Ele gosta, hein? Ganhou. Foi na área. Foi tocado no meio. Botou o pé para fora. Romero caiu. Ener Valência. Tocou para fora. Romero. É só escanteio. Ener Valência vai para o céu. O Romero fica pé da vida, achando que o Ener Valência havia simulado um pênalti, Ramiro. Mostra que de fato tem sangue argentino o Romero, porque depois que ele desarma muito bem a bola, vai pra cima do Ener Valência dizendo aqui, irmãozinho, ó, mais respeito com essa camisa. Ganha o escanteio o time do Equador pelo lado esquerdo de campo. Não há nada de mal do Ener Valência caiu. O que o Romero foi lá comprar uma briga de graça? O cara caiu, pronto, e daí?
Não teve simulação, nem tentativa de simulação, não. Quase 15 segundo tempo. Tá pegado, tá quente, tá brigado o jogo. Arboleda para a grande área, com Hurtado, com Torres também. Escanteio o Equador aos 15 minutos do segundo tempo. Plata cobra, autorizando a primeira trave. Os caras têm 4 metros de altura. Ele bate o escanteio rasteiro. Toca a defesa, bola para fora, voltou na esquerda. Levantamento na grande área, rebate no meio. Sobe no meio, tenta a Arboleda, disputa de cabeça, mas comete a falta. Vai para a jogada, comete a falta para a Argentina cobrar. Buenos Aires, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio, segundo tempo. Nas eliminatórias da Copa do Mundo, a primeira rodada, por enquanto 0-0. Argentina, Equador, Gustavo Soler. E amanhã, nas eliminatórias, tem Uruguai e Chile, às 8 horas da noite, às 9h45, com transmissão da Rádio Bandeirantes, Brasil e Bolívia. Sai o primeiro cartão do jogo, Ramiro. Depois que subia para cima da marcação Tagliafico, o Cifuentes acaba fazendo um carrinho em cima do atleta e leva cartão amarelo. Vamos então agora para a mudança da equipe da Argentina. Daqui a pouco, camisa 11, Di Maria. Di Maria vai entrar com a camisa 11 nessa equipe da Argentina e vai deixando o gramado 15 Gonzalez. Gonzalez deixa o gramado com a 15 e entra o Di Maria, jogador hoje do Benfica e que fez 5 partidas, 1 gol e 1 assistência na última Copa do Mundo. Mauro Betting, a mexida feita por Lionel Scaloni. É, para muitos o Di Maria, para mim é um dos melhores atores coadjuvantes da história do futebol, cara. É o Robert De Niro no Poderoso Chefão 2. É um monstro de Maria. Pela ponta, por dentro, pela meia, dando um pezinho ali. Ainda um grande jogador. Um belo jogador, não necessariamente um belo homem, mas um cara que faz a diferença para a seleção da Argentina e para qualquer equipe. Facilita e joga demais. Eu queria ainda o Álvares, mas o Di Maria também, evidentemente, é sempre um baita reforço. Messi atrasa a jogada para Lautaro Martínez, brigou pela bola, vai no pé de ferro, trombada, a defesa rasga para trás o chute, bala no meio, rasga a defesa, tira aqui atrás o pátio, cai no meio campo da seleção do Equador ainda, a Cifuentes, na direita, abertura para o outro lado, ó o Hurtado fechando, hein, no meio, pede essa bola plata, pediu Enervalência, no peito aqui atrás, escora Romero, toca na entrada da grande área, jogada, puxa a marcação com o Otamendi fechando, são 17h30, segundo tempo, vira a jogada, parte Lionel Messi, 2 em cima, toca a defesa para essa bola, volta aqui atrás, tocando pelo Cifuentes, na defesa, sobra a volta com o Equador, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. A maravilhosa Votuporanga, o Cláudio Craveiro tá lá ligado, acompanhando a Argentina e Equador. Futebol na maior rede de rádios do Brasil. Bola que atrás da marcação com a seleção da Argentina. Toca a bola Enzo Fernandes para McAllister, que vira a bola para a ponta direita com o zagueiro Romero. Pede Molina, prefere de volta a bola pela meia direita para McAllister, que toca na direita para Molina mais uma vez. Tomou pressão, vinha para cima dele, Pátio. Toca, devolve a bola para Romero outra vez. Atravessa o meio campo, o zagueiro. Dá Rodrigo Depou pela meia direita para McAllister, toca para a meia esquerda, tabela por dentro, volta para o Enzo para Di Maria, na esquerda, na sua tenta finta, travado, Hurtado ganha dele, Di Maria insiste, caminha na bola e manda para fora pela linha lateral, vale o esforço, vale o aplauso da galera. Peças para carro, moto, caminhão, é a Nakata. Sabe por quê? Ora, porque a Nakata é tudo azul pela frente. São 18 minutos e meio do segundo tempo, segue 0-0. E vem aí a demora para arremessar essa bola da seleção do Equador. Por isso, a vai que você está ouvindo da torcida da Argentina, que enche o estádio Monumental de Núñez. 14 graus em Buenos Aires. Choveu durante boa parte do dia, está garoando agora. Saída do Equador, falta. Roldan parou, deram uma pegada no Plata. E que pegada, Ramiro. Depois de uma chegada pelo lado direito de campo, setor de defesa, ia para cima da marcação ali o Tagliafico e ele acaba deixando o pezinho no calcanhar do atleta. Plata sofre a falta. Setor de defesa, bola para o Equador. Na CM Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance e expertise e o melhor nota de atendimento do mercado. Abra a sua conta, cmcapital.com.br/Bandeirantes. Você nas estradas, ligado na Bandeirantes, um grande abraço, ótima viagem para você. Levanta a frente, goleiro Galindas, ela atravessando, vai para o goleiro da Argentina. Para Martínez pegar tranquilo, já pega e já bota essa bola para a direita. Toca a frente para Molina, ela entrega pela minha direita para McAllister, que volta a bola para Molina. Enfia no meio, passou errado a bola de amarelo do Equador, hein?
Molina acerta o passe, meu filho. Bola para a ponta com Estupinhã. Toca Ener Valência para Caicedo. Caicedo para a amiga direita. Abre Cifuentes no apoio na direita. Hurtado fecha atrás. Já recua. Toca a bola até Cifuentes. Aqui pela amiga direita. Se aproxima com Caicedo na pinta. Foi tocado, não foi não. Simulou uma falta. Messi pega a sobra. Vira a jogada para a esquerda. Calcanhar. Acertou e errou esse passe o Enzo. Voltou para Di Maria. Tentou a primeira pinta. Já ganhou. Trivelinha na direita com Depou. Tá na área. Levantou a cabeça. Cruzou mal demais. Arboleda da prensa, tiro de bico aqui atrás, Estupinhã, sobra a volta no meio para McAllister, toma a frente e ganha, ia bater, tentou a tabela com o Lautaro Martínez, a defesa tira, voltou pela ponta esquerda, ainda pressão da Argentina, trava a defesa no meio, ganha de volta a seleção do Equador, sai na recuperação de jogada, vira bola pela ponta, Ener Valência, fecha aberto aqui, pela minha direita, pede a bola Gonçalo Plata, caminha Ener Valência, carrega a jogada, é marcado, volta a Plata, tomou pressão, pede a jogada para o Otamendi, volta a Plata, na briga ele toma a bola, recupera, toca na minha direita, dá Cifuentes que toca Ener Valência, tenta a caneta, pulo, pai! Se toca Romero. A galera vibra, delira. Romero bota de bico para fora pela linha lateral. Em Buenos Aires a bola rola, o relógio não para. 21, segundo tempo. Placar na primeira rodada das eliminatórias sul-americanas. Ó, o Estupinhã, Equador na esquerda. Passou, ganhou na grande área. Rolou de frente para Caicedo. Ele caiu sozinho, ficou na grande área. A bola bateu fraco pro gol. Ener Valência pegou Martínez. O Equador chegou com perigo, demorou, hein? Finalmente aos 21 segundo tempo, confirmando 21 segundo tempo na Argentina. Argentina e Equador empatam em 0-0, Soler. Mais cedo, 0-0 também para Paraguai e Peru. A Colômbia venceu a Venezuela por 1-0 em Barranquilha com gol de Borré. Eu e você, ligados pela mesma emoção no futebol da Rede Bandeirantes de Rádio. Cifuentes e Plata vão embora, é isso? Isso, vai deixando o gramado camisa 5 Cifuentes, entrando 19 Júlio Ortiz entrando com a 19 no lugar dos 5 Cifuentes. Também deixa o campo 10 Gonzalo Plata. Gonzalo Plata entra no lugar dele o 11 Kevin Rodrigues. Kevin Rodrigues entra com a 11 no lugar do 10 Gonzalo Plata. Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Rogério, não muda muitas características. O Rodrigues é um jogador de velocidade também. O Ortiz vai tentar compor o meio campo, já de um jogador desgastado, para tentar fazer com que a equipe do Equador pelo menos tenha um pouquinho mais a bola. O Equador continua sem atacar, mas agora nem contra golpear consegue e não marca bem a Argentina, que mesmo assim, mesmo criando um pouquinho mais de chance, estando mais com a bola na segunda etapa, também tem um jogo bastante deficitário e pouco criativo o time campeão do mundo. 22 minutos e meio, primeiro tempo, ataca Depou na direita, ataca a seleção da Argentina, toca na direita, volta a bola Molina, que entrega, ele volta para Depou, que dá na minha direita para McAllister, que volta a bola com Depou, que toca pelo meio do campo, passa o zagueiro, domina a bola Romero, toca para Depou outra vez, bate na meia direita, McAllister para fora, bateu mal na bola, tocando pela linha lateral, arremesso e é de graça essa bola para a seleção do Equador cobrar. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Rodrigues na pressão da bola, recuada para o goleiro da seleção, vem Dibu Martínez, goleiro da seleção da Argentina, toca na esquerda para Tagliafico, levanta a passada pelo meio do campo, domina, abre Enzo Fernandes, a bola para a ponta direita, fecha Molina, começa já chegando, já se posicionando, pedindo bola, mexe o capitão do time, o craque do time, Messi por dentro, para Lautaro, vem Depou fechando, Messi para Depou, Depou para Messi, Messi volta, a bola pela meia direita ainda, busca aproximação com McAllister, que toca Depou, que vira pela meia direita para Tagliafico, que toca por dentro, bola para a esquerda para o Enzo para Di Maria, se mexe Depou na grande área, caminha Di Maria, tá bem pressionado, vai ter que recuar a bola, recua, toca ao lado, volta a jogada, Tagliafico, Otamendi para direita, vira com o lateral Molina de primeira, volta pela meia direita ainda, para Depou, drible curto, dá no meio para Messi, escapa, dá Depou para Messi, meia lua de frente, outra fita, Genier vai fazer no canto, bateu, Galides pegou! Seria um golaço, aço, ao estilo, com a assinatura do melhor do mundo, Lionel Messi. Costurando. É que ela não sai muito no canto direito, mas não vou tirar o mérito do Galides, não. Foi bem demais o goleiro, Ramiro. 1, 2, 3 jogadores no chão depois da jogada de Lionel Messi, que mostra porque é gênio e 7 vezes eleito o melhor jogador do mundo. Só que na finalização bate curtinho, errado na bola. Pega o goleiro, 0-0 na Argentina.
Vem vibrar com preço baixo, a qualidade do tempo atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Messi volta, a bola começa, meio campo, vira jogada com o Otamendi, fechando com ele. 0-0, 24,5 primeiro tempo. Toda fechada a seleção do Equador. Macalister meia direita para Rodrigo De Paul. Partiu na jogada, tomou prensada no pátio. Bola volta para Macalister na ponta, passe horrível para Molina, a bola vai para fora. De graça essa bola vai para a linha lateral. Vem aí o toque dos 25, é o segundo tempo. Primeira rodada eliminatórias da Copa do Mundo. Michel Lopes, mesa de som na central técnica, Beto Rebeck. Caiane Martins estão marcando. Em Buenos Aires a bola rola, o relógio não para. 25, segundo tempo. Placar da Bandeirantes, Argentina e Equador empatam em 0-0, Soler. Em amistoso internacional, a seleção olímpica do Brasil perdeu para a seleção sub-23 do Marrocos. 1-0 para o time africano. Na bobeira, Ener Valência, Equador na esquerda, para trás o passe, chegou batendo bascado, Kevin Rodrigues, fraco demais. Pega de Bu Martínez. O Equador vai criando, os caras estão dando brecha. O Equador cria mais uma chance e manda para o espaço. Essa chance, Mauro Betti. É raro acontecer isso e quando acontece eles perdem. A Argentina tá dando mole, Mauro. Dando mole, muitas vezes as melhores ou quase todas as oportunidades poucas, esparsas e escassas da equipe equatoriana vêm de erros argentinos, como esse. Para a área a bola, tentou a jogada aberta na direita, aqui a jogada com Di Maria, sai da esquerda, vem aqui para a ponta direita, gira, é rápido, marcado em cima dele Arboleda, toca atrás de Maria, vira o passe para Depou, inverte na esquerda, Talhafico aqui com o peito, volta a bola para o Enzo para trás no meio do campo, recua a jogada Enzo Fernandes, dá Otamendi que volta a bola para o Enzo, que enfia para a direita, Molina fecha, estica o pernão, domina, do ladinho dele Di Maria, domina Di Maria, levanta no gol, toque fraco, tira a Mauro, a bola bate na barriga do Depou, a sobra volta na ponta esquerda para Caicedo vira a jogada, presentaço na ponta, fica para o zagueiro Romero toca para Messi, meio da grande área, Lautaro não domina, a bola passa pela marcação, só para frente a defesa, vai tomar a bola e ganha Macalister, dá no meio, Messi na meia lua, limpou, rolou na grande área para a direita para Depou, levantou para o gol para Messi, Galindes dá um tapa, Caicedo, Levia manda para fora, ela vem no meio campo, com o peito atrás, Romero, e tome pressão, a Argentina prensa o Equador no seu campo, 0-0, 27 segundo tempo, vira a jogada Molina, lateral vem no apoio, desce, depois se apresenta, enfia por dentro o passe, trava na Boleda, de cabeça Lautaro, tenta na grande área a bola, cabeceia pro alto, a Boleda, vai na ponta, Hurtado fura, Talhafico na sobra na esquerda, na grande área, para trás a bola, toque curto demais, erra a jogada, volta Ortiz na complementação da jogada, tira o Hurtado, defesa volta no meio para Caicedo levanta a bola, toca no ataque, Ener Valência, sobe de cabeça para ganhar, dá no meio, para Kevin Rodrigues, ele tenta a devolução, a bola bate no ombro do Romero. Outro contra-ataque do Equador que quase termina em uma jogada perigosa. No ataque volta a seleção da Argentina. O jogo é frenético, 28 minutos no segundo tempo. Di Maria no meio, a jogada com Lautaro. Recua para Messi de frente, não dá para bater. Tem 13 em cima, são 4 agora. Gira, Ortiz trava, espirrou, voltou pro Enzo. Para Messi, não domina a bola. Caiu o Messi na entrada da grande área reclamando. Mas ele não foi tocado, ele caiu depois que a bola foi lançada. Ele dá uma trombada com o jogador do Equador. Aliás, não, com o jogador da própria seleção da Argentina, a trombada do Messi, não teve falta. Mauro Betti, um grande Marcelo Gomes, jornalista da ESPN, mandando um grande abraço a você também. Opa, Marcelo é maravilhoso. Baita craque. Falando em baita craques, baita amigos também, tem Messi, tem Di Maria, mas tem pouca coisa na Argentina, hein? No jogo chato, muito arrastado. Mas baita jogadas que é bom? É, poucas, né? Pro nível gols. De uma equipe campeã, é muito pouco, né? Sem tirar o mérito do Equador também. Quem sabe agora? Ener Valência com o Ortiz, Equador vai lá embora na direita, domina, são 2 a marcá-lo, passa na ponta, pede a jogada, vem você Hurtado, domina Hurtado, faz uma graça, caminha, domina, volta a bola pro Ortiz na fogueira, tomou pressão, são 3 em cima, perde, a bola vai desviada, toca à frente a marcação, Telefico, bota o pé, essa bola sai pela linha lateral. Alô, Beto Marques em Americana, ligado na Bandeirantes, a grande audiência, Bandeirantes no Brasil inteiro, dominar Bolívia, meu campo da seleção do Equador, próximos de 29 segundo tempo com placar de 0-0, toca na ponta essa bola do zagueiro, levanta Torres para o ataque, Ener Valência para trás, trava a defesa, volta Macalister, ganha para a seleção da Argentina, vira o passe por dentro, na direita,
direita, para correr Di Maria, mano a mano, vem a Arboleda, carrinho na bola, mandando para fora pela linha lateral, a bola não saiu não, preferiu jogar Di Maria, dominou, rolou para área, a bola depois bateu prensada, ela bateu no pátio, escanteio na direita, Argentina, Ramiro. E foi guerreiro na bola o Di Maria, porque o Arboleda chega em cima dele, acaba conseguindo tirar essa bola, daqui a pouco 2 alterações na Argentina, Álvares e Paredes vem no time do técnico Lionel Scaloni. 29 minutos e meio é o segundo tempo, tem escanteio para a Argentina, que manda para a grande área de volta, Romero e Otamendi, cobrado curto escanteio, Messi, Depou de volta, na direita Depou, limpou o primeiro marcador, recua, volta Macalister, que entrega para Messi de primeira, para a área com efeito do gol, socou Galindes, mandou para fora, de cabeça disputa na marcação, o Enzo, espaça, passa pela ponta, volta, sobra ficando para Di Maria, bico da grande área, na esquerda, aos 30, segundo tempo, recua, vira para Enzo para Depou, para trás, a Macalister não chuta, vira jogada de frente para Romero, meia-lua, limpou para chutar, virou atacante, Romero recua lá, Lautaro volta a bola para Talha, pico para Messi, tem falta marcada, é para a Argentina, Lautaro Martínez tomou porrada, o Roldan nem parou, aliás, nem esperou vantagem nenhuma, ele já foi logo marcando a falta, Ramiro. E aquela faltinha que o homem gosta, ele aliás já tá com a bola debaixo dos braços, Lionel Messi vem para a cobrança dessa falta pelo lado esquerdo de campo, a equipe da Argentina vai mexer nesse momento, o Paredes e o Julián Álvares. Julián Álvares, jogador camisa 9 desse time, e não vai dar também para o 22 Lautaro Martínez, saindo o Lautaro Martínez com a 22, jogador da Inter de Milão, saindo com a 22 e entrando o 9 Julián Álvares, que inclusive atleta de 23 anos, é uma das peças hoje do Manchester City, tem uma passagem importante por lá no futebol europeu. Também vai deixando o gramado o camisa 20 Macalister, sai o 20 Macalister, entrando o 5 Paredes entra com a 5 no lugar do 20 Macalister. Falta para a Argentina, na entrada da grande área, a lá Lionel Messi. O Galindes encostou na trave direita, subiu o muro, coloca 4, 5 jogadores. Para variar, tem um deitado atrás, isso é tão útil quanto buzina em avião. Tem mais 2 da seleção do Equador também na barreira. E aí a visão do goleiro vai para o espaço. 32 minutos. Ótima chance para a Argentina. Lionel Messi reposiciona a bola. Pé direito, pede apoio nela. 3, 4 passos para trás. É falta para a Argentina na entrada da grande área. 32, segundo tempo. Messi toma grande distância. Pé esquerdo, partiu, bateu no ângulo direito, gol! Gol! É como se pegasse a bola com a mão e jogasse para dentro do gol. Galindes fica imóvel, olhando. É um espectador privilegiado, o goleiro do Equador. Acompanha a bola entrar. Messi cobrando falta. Argentina, Equador 0. Galindes não tem jeito, tá feito. Mais um do gênio. Mais um dele, Ramiro, 1-0 Argentina. Extraterrestre, muito prazer, Lionel Messi de perna canhota, que agora se torna o maior artilheiro da história das eliminatórias para a Copa do Mundo. São 29 gols marcados em 61 partidas. Jogador que em muitos momentos é tido como atleta aposentado. Que aposentado que nada. Perna canhota no cantinho do goleiro, que assiste de camarote. 1-0 para a Argentina, Canhão. Mauro Betting, uma cobrança que só Lionel Messi consegue fazer. Um golaço de falta, Argentina, 1-0. Mauro. Canhão, ele tira a bola da barreira, ele faz a bola dar lambidinha na trave. O Galindes não vai, mas se fosse não defenderia, né? 2, 3 grandes goleiros não defenderiam. E ele meio da parada para ficar observando, analisando. E no fundo lá, claro, não vai comemorar um gol de aniversário. Mas vamos ver os caras de novo. Álvares para a direita, tentou em Arboleda. O Bandeira está pegando uma falta no jogador
Arboleda, zagueiro do São Paulo, Mauro Betti. Mas no fundo ele fala, pô, tô entrando na história, mal vou aparecer na imagem que o Messi jogou bem longe a bola. E quando você tem um craque, um gênio, um absoluto, o Messi deste planeta, né? Ou o Pelé deste planeta, que é o Messi, sai um gol desse. Não foi um grande jogo da Argentina, não está sendo, mas é o suficiente. E o Messi, mesmo fazendo o suficiente, faz mais do que todos os mortais que já jogaram futebol, já que Pelé é imortal. Tá preparando uma alteração o Félix Sanches, da seleção do Equador? Preciado vem aí, jogador de 25 anos do Independiente del Valle do Equador. Daqui a pouco entra com a camisa 17. Ouça o torcedor, a torcida argentina, cantando no Monumental de Nunes. A Bandeirantes tem o som do estádio para você. Canta o tempo inteiro o torcedor da Argentina. Já cantava com 0-0, bola lançada para Messi, tem pedido o Messi. Ele enfiou para Di Maria, tá voltando o Messi, hein? Ele tá fazendo sinal pro bandeira ali. O Alexander Guzmán dizendo não. Mas olha a impressão que ele estava realmente à frente, ele ficou tirando um cochilo. São duas mexidas então na seleção do Equador. Vamos para as alterações então no time do Equador. 1-0 Argentina. Então vamos lá, sai do gramado agora o camisa 3. Vai deixando o gramado camisa 3 Hurtado, entrando o 15 Ángel Mena. Mena entrando no lugar do Hurtado com a camisa 3. Também deixa o gramado 2 Torres e entra o 17 Preciado. Preciado entra com a 17 no lugar do 2 Torres, portanto saíram Hurtado com a 3 e Torres com a 2. Entraram 15 Ángel Mena e 17 Preciado na equipe do Equador. 36 minutos do segundo tempo, Mauro Betting, saiu o gol, a Argentina agora deve ter um comportamento diferente, não que ela deixe de atacar, ela vai continuar atacando, mas não tem mais aquele desespero do 0-0. Dá aquela tranquilidade e até as mexidas da seleção equatoriana só para tentar reequilibrar o time nessa festa muito bonita em Nunes. Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Gira Moisés Caicedo, vira jogada para o meio do campo, vai tentar pegar essa bola o Ortiz, toma o tranco, Moisés Caicedo dando a bola, falta marcada. E uma pegada firme em cima do Caicedo, acho que é o Enzo Fernandes. Não é o Enzo, não é o Paredes, né? Isso. Que pegada, hein? Paredes, jogador da Roma, estava lá, acaba fazendo uma falta em cima do camisa 23 Caicedo, que cai mais uma vez. Falta agora no campo de ataque. Eu não queria fazer essa piada, Canhão, desculpa. Mas toda hora ele cai. Caicedo cai mais uma vez. Falta para a equipe do Equador. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Bola aqui atrás com a seleção do Equador, sai jogando o Arboleda, vira essa bola para a ponta esquerda, vai tentar Estupinhã, já passa para o ataque, são dois em cima, perde a bola, Depou travou, vem para pegar essa bola pela ponta Molina, vem Messi na direita, o Depou já inverte a jogada para Di Maria nas costas dele, ele evita que a bola saia, põe o pé à frente, tomou a travada e perdeu a bola, recupera pela ponta esquerda, tá valendo, hein, ao Preciado fechando, vem no ataque, a bola aberta para Kevin Rodrigues, carrega a jogada com Mena, Mena para a direita, essa bola, vira para esse, perdeu a jogada, volta para tomar e gira bem na marcação aqui atrás. Enzo Fernandes ganha a bola, toca na grande área, jogada para Otamendi que vira o passe pela ponta. Carrinho quase que toca nessa bola pela meia direita. O Ortiz volta na jogada para Di Maria. Ele prepara a jogada, prepara e protege. Volta a bola para Thalia Pico. Bela inversão por dentro. Toca bem a bola e vem levando um tranco nas costas do Ortiz. Outro não deu. Inacreditável, o Rosa não deu. Tô falando, se não sair sangue, ele não marca. 38, Ener Valência foi desarmado. Messi tomou, lançou pra direita a bola. Ganhou Romero pra trás. Na grande área, a bola vem Álvares de costas na marcação. Chuta, ela bate no ombro do Arboleda. Volta com o próprio Julián Álvares ainda. Na direita, passa Rodrigo Depou. Álvares a finta, entra na área, sai dela, cai sentado, se levanta. Arboleda, tira. Toma a jogada e ganha atrás a seleção do Equador. Domina a frente, busca a jogada. Ener Valência. Tá brigado, o jogo intenso. Volta depois de primeira. Ele toca atrás do peito, Romero domina, põe no chão e joga. 38,5 segundo tempo, Mauro Betting comenta na Bandeirantes. Mauro segue 1-0 Argentina. Quem é o melhor Argentina até pelo espaço concedido pela seleção do Equador, que sai um pouco mais, libera um Estupinhã pelo lado esquerdo e dá mais espaço para o homem ficar com a bola, que é o Messi.
38,5, domina a seleção da Argentina. Paredes pela meia direita, a bola volta recuando. Tem 2 ao lado, prefere o passe pela meia direita. Bico da grande área para Depou. Para trás o parceiro, para Messi. Defesa tira aqui atrás, a recuperação volta lá do esquerdo ainda. Toca à frente, bate na bola Cifuentes. Estica a perna, ganha. Paredes pega a sobra e volta com o zagueiro. Começa com o Otamendi. E aí, será que a próxima avenida vai estar lotada ou tranquila, hein? Viu como você vive apostando? Estrela Bet, jogou, brilhou. Di Maria para Depou na área. Arrumou para Di Maria. Limpou, bateu o rasteirinho no canto. Fora! Ele dominou, costurou, chutou fraquinha. A bola passou isso aqui da trave esquerda. Acho até que era para chegar chutando. Quando o Depou serve ele. Ramiro. Depois uma jogada espetacular do próprio Depou, que sai da ponta direita, se livra da marcação de todo mundo. Saída errada de Maria, tomou. Rebote, voltou. Vem, Álvares tentou, perdeu. A bola foi desarmado. Toma a frente, ganha Apreciado. Já toca a bola para a direita. Vai sair jogando a seleção do Equador. Nisso a Argentina pressiona. Bola para Apreciado na direita. 3 em cima. Carrinho na bola por trás do passe. Opa! Aí o Enzo levanta e dá uma peitada no Preciado do nada, hein? Os caras estão pilhados, hein, Ramiro? Sim, eles acabam até discutindo ali no meio do caminho, sim, por quê? Pelé, sim, por quê? Não sei. Então tava no meio do caminho ali também o Preciado e o próprio jogador do time da Argentina. Nada, tudo igual, segue o jogo 1-0 pra Argentina. É água essa garrafa aí, Ramiro? Dizem água? que é. Dizem que é. Bom. Foi o Capelanes que entregou isso aqui. Em Buenos Aires, a bola rola, o relógio não para. 40, segundo tempo. Placar das eliminatórias sul-americanas. Messi de falta, um golaço, Argentina. Equador, 0. Soler. Nas eliminatórias sul-americanas, o Paraguai ficou no 0-0 com o Peru. A Colômbia venceu a Venezuela por 1-0, gol de Borré. E amanhã, 8 da noite, tem Uruguai e Chile, 9h45. Brasil e Bolívia, transmissão da Rádio Bandeirantes. Preciado, um tapa na frente, carrinho na bola, para roubar, Telefico, inteiraço, vem pra jogada, joguinha dá pra Di Maria, toca a bola pra meia esquerda, na aproximação bem aberto, vira a jogada, tenta o passe no meio, Enzo Fernandes, a bola ficou na marcação, e aí brigou com essa bola aqui na ponta do Depou, toca na frente a marcação da seleção do Equador, 41, segundo tempo, Ener Valência, bate atrás aqui com o zagueiro, pra Pátio, Pátio levanta a bola pro lado esquerdo, pra jogada de Estupinha, foi travando na marcação, bateu o Depou. Tocou na cara. O tal do Depou reclama demais, hein? Ele manda pra fora essa bola lateral, ataque do Equador na esquerda. Motorista parceiro. Na 99 você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Um abraço para Fortaleza, bela Fortaleza, Lomarco Aurélio, filho Rodrigo, ligados na rede Bandeirantes de Rádio. 41 minutos e meio, 41:30, segundo tempo. 1 para Argentina, Equador 0 já, apito final. Vem João Paulo Capelanes, na frente Argentina, toma Di Maria, enfia no meio, levantamento no ataque, dominou. Álvares fecha aqui, toca ao lado, vira a bola para Messi, de frente, levantando o zagueiro, desvia de cabeça, fica para o próprio Álvares, não estica a perna, vem rasgando na marcação atrás do Pátio, toca na meia, bola volta com a seleção do Equador ainda pela meia direita, protege a marcação aqui atrás, toca à frente a jogada, tenta na bola o Kevin Rodrigues, toca pela meia direita para o Ortiz, ele já passa pela metade do campo, enfia na grande área a bola, Ener Valência fecha aqui com Kevin Rodrigues, Kevin toca a bola lá para a ponta direita, mais uma vez vira o passe para Mena, para cruzar, levantou para o gol para Valência, a bola forte demais, passou também pelo Caicedo e foi para fora pela linha de fundo, Ramiro. Tentando chegar de qualquer maneira a equipe do Equador, que mais uma vez vai conseguindo perder para a seleção da Argentina. No bate-rebate, levantamento na segunda trave, passa por todo mundo. 1-0 para os hermanos. Vai sair Messi. Vai embora Lionel Messi. Deixa a faixa de capitão para Di Maria. Ouça os aplausos da seleção da Argentina, da torcida da seleção da Argentina no Monumental de Núñez. Sai Lionel Messi. Ele agora vira-se para a torcida. Aplaude a torcida também, o maior artilheiro da seleção da Argentina em toda a sua história. Que privilégio, né? Para nós, né? Ver esse homem ainda. O cara joga demais, viu? E hoje que não jogou tanto ainda, né? Mas assim, né? Basta um pouquinho dele é muito, né? Um pouquinho é muito acima da média de todo mundo. Como legal ele tá nesse pique, enfim, faz bem aos olhos ao futebol. Quem entrou? Hein, Ramiro? Mexeu o time da Argentina, entrou 14 Palácios, que joga no Bayer Leverkusen
da Alemanha, entrou com a 14 no lugar do Lionel Messi com a 10, portanto mexe a equipe do técnico Scaloni. Agora numa imagem mais aproximada deu para ter uma noção de como agora a galera tá em cima do Monumental de Nunes. É outra história, porque é mais ou menos aquilo que a gente falava há pouco no intervalo, Mourinho até atrás que o do banco Capelanes ali no coladinho. Morumbi, fica tudo. Antigamente era estádios antigos, de muito tempo, você tinha pista de atletismo e tal, e cada vez mais os estádios do mundo tem que ser assim, muito próximos para criar esse efeito caldeirão, inclusive para o torcedor ver de uma maneira muito legal. Eu Nunes eu só fui a trabalho, né, em cabines normalmente bem localizadas, já era uma distância grande, né, menor, por exemplo, do aqui do Morumbi. Nós que somos assim, digamos, um pouco mais... Sim. Velho. Isso. Cego. A gente também. Não, também não. A gente é do tempo de estádio com fosso ainda, né? Sim, alguns fosso. até jogavam água mesmo. Jogava mesmo, tinha um jacaré. Só faltou, de tudo. Jacaré, baiacu, capivara, piranha, anta tem muitos. Algumas antas saíram do poço e assumiram cargos de confiança, inclusive na narração. Este Mauro Betting fazendo a sua despedida hoje. 44,5 segundo tempo. Palácio entrou no lugar de Lionel Messi. A Argentina está vencendo 1-0. Motorista parceiro na 99. Você conta com um pacote de ganhos exclusivo. Placar de 1-0 para a seleção da Argentina. 4. Vamos a 49. Ó, o Galindes dá um chute de trivela no goleiro. Isso aí, escanteio no seu linha lateral. É uma senhora espirrada no taco, mandou para fora pela linha lateral. 45 minutos. Álvares vai fazer a cobrança de arremesso lateral, não vai não, ele vai deixar pro Tagliafico, tá sem pressa, vai arremessar essa bola na esquerda, aqui atrás do Palácios, Tagliafico para Palácios de volta, pro meio, para Depou, tentou o passe no meio, seria a frente com Di Maria, toma a frente, ganha a seleção do Equador, vai rasgar Romero no carrinho, ganhou, vale o esforço, a bola volta pela ponta, vem uma jogada Estupinhã, tomou uma porrada sem bola, briga na marcação, seleção da Argentina, Romero toma da Di Maria, tá caído Estupinhã e tudo estrupiado, Di Maria na bola, opa! Porrada nele. Foi o Caicedo? Porrada no Di Maria, mais uma agora. Ramiro. Foi o Caicedo, de fato, dando uma pancada um pouco mais forte ali no Di Maria. Não vou fazer a piada. E o Di Maria tá sentindo bastante no gramado. E o Estupinhã do outro lado do Equador, com dores. 46 da segunda etapa, 1-0 Argentina. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Quando acabar, vem João Paulo Capelanes, o apito final na maior rede de rádios do Brasil. 1-0 Argentina. Amanhã tem o Brasil às 9h45 da noite. Tem Brasil e Bolívia. Ulisses Costa, Alexandre Pretzel, Gustavo Soler. Di Maria cobra a pauta sem muita pressa. Aqui na direita, finalzinho de jogo, 46:30. Vamos a 49. Di Maria na direita, gira, domina, cai, tropeça. A bola não sai pela linha lateral. Molina volta com o Depou. Depou no meio, rasga a defesa. Toca à frente, rasga de bico pátio. Sobre de cabeça, rebate Romero para fora, tentou depois evitar que ela saísse, conseguiu evitar, não conseguiu, deu um calcanhar na bola, ela passa aqui pela linha lateral, arremesso, bola para a seleção do Equador cobrar, amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata, sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 47-2 para acabar, 1-0 para a seleção da Argentina. Mina para Preciado, que volta a bola para Mina, que entrega para Preciado. Aperta o Equador, toca a frente, rasga o Otamendi. Vira o passe na esquerda para o Álvares. Protege o zagueiro, Julián Álvares domina. Passa no meio, pede atrás Enzo. Enzo dominou, rolou para trás a bola. Na direita, na grande área de Maria. Ajeitou para trás, bateu pro gol. Tocou, defendeu Galindes. Um chute em cima dele. No chute do Depão, fez um defesaço. Bola voltou na ponta Ener Valência. Trava na marcação. Ganha a jogada Romero. O jogo acaba aos 49, quase 2-0. Vem Rodrigo Depou. Que partidão faz esse cara, hein? Vem na jogada, acabou tomando um tapa nas costas. É falta. Depou tomou um tapa nas costas. É o que ele queria. É falta. Argentina na direita, Ramiro. E nesse momento, no finzinho da partida, de fato era o que ele queria, porque ele acaba indo mais devagar, ganhando aquele tempo para a equipe da Argentina, que vai conquistando sua 23ª vitória em cima do Equador em 39 partidas disputadas. 48, mais um termina, 1-0 Argentina por enquanto. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/bandeirantes. 48 minutos e meio. Di Maria está perto da bola, com o Depou ali também. A Argentina está enrolando para cobrar essa falta, ninguém para dentro da grande área.
Cobrada curtinha a falta. Depou para Di Maria para ganhar a bola aqui. Gastando tempo. Quem sabe achando um escanteio. Di Maria tomou carrinho, vem Caicedo, Depou, bica a bola para a grande área, tirar Arboleda, mas bate com defeito, acompanha a defesa, ela volta para a direita ainda, 11 da noite em ponto, marcando o quinto sinal Bandeirantes, toca à frente Paredes, segundos finais de jogo na Argentina, para trás dessa bola, recua, bate aqui atrás Paredes, dá na esquerda a bola para Otamendi, marcado pelo Ortiz, bica Otamendi, tá no meio campo, Vilmar Rodan, apito na boca, terminou! A campeã do mundo estreia nas eliminatórias vencendo um golaço, Açuace de Messi cobrando falta, Argentina, Equador 0, João Paulo Capelani. Rogério Assis na narração, vitória da Argentina, os campeões do mundo com um dos maiores da história.